Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Talarico. Capítulo 141. Isso é, modo sábio? O modo sábio que não requer o segundo estágio de transformação? Yoichi exclamou surpreso ao ver os padrões roxos aparecendo no corpo de Orochimaru. Ele sentiu que o chakra de Orochimaru havia mudado repentinamente, ficando muito mais forte. Não há mais necessidade disso. Energia natural, energia física e energia espiritual estão se fundindo na proporção de 1 por 1 por 1. Além disso, esta marca do Jutsu sábio pode durar 10 minutos. Agora tudo o que resta é dominar os dois tipos de técnicas sábias da caverna Ryushi. Orochimaru disse com um sorriso, depois pegou um pergaminho e o entregou a Yoichi. Este é o método para praticar a marca do Jutsu sábio, diferente do último que lhe dei. Este requer o próprio controle sobre a energia natural. Se você está treinando subordinados, é melhor não usar este, é muito complicado. Orochimaru o alertou, querendo dizer que ele usaria tal método apenas para treinar seus poucos alunos. Agora ele estava considerando se deixaria Mina tentar, especialmente porque o exame Chunin estava se aproximando. Obrigado, Orochimaru chegou bem na hora. Yoichi sorriu ao receber o pergaminho. Ele planejava usá-lo para Mikoto e Mina, entre outros. A marca do Jutsu sábio podia aumentar a força por 10 minutos, o que era suficiente mesmo que raramente lutassem. Quanto aos outros membros do clã Uchiha, eles continuaram com a marca anterior do Jutsu sábio. Era mais conveniente, e eles não se importavam muito com a aparência. Vim discutir outro assunto com você, Yoichi-san. Está interessado no poder da liberação de madeira? Depois de falar, Orochimaru notou o brilho nos olhos de Yoichi e percebeu que ele estava interessado, então continuou com um sorriso. Agora posso obter as células corporais do primeiro Hokage e estudei a fonte do poder da liberação de madeira. Se você estiver interessado na liberação de madeira, pode trocá-la pelo seu Sharingan. Estou muito interessado na fonte de poder do clã Uchiha. Esqueça, Orochimaru. Estou interessado, mas minha pesquisa sobre células de Hashirama é muito mais avançada que a sua. Yoichi respondeu com uma risada, tendo experimentado a fusão de células de Hashirama quase 1000 vezes no espaço onírico e encontrado 3 métodos de fusão. Se ele tivesse células de Hashirama agora, poderia criar diretamente 3 ninjas com liberação de madeira. Essa troca não é nada igual. Deixe-me propor outro plano. Você me dá células de Hashirama, e eu te dou um método para a fusão bem-sucedida dessas células. Dessa forma, você ainda lucra, já que essas células provavelmente foram dadas a você por Danzou ou pelo terceiro Hokage, certo? Yoichi imaginou que fosse Danzou, mas Hiruzen também era uma possibilidade. Dado seu interesse em equilibrar o poder da liberação de madeira após testemunhar o poder do Mangekyou Sharingan. Foi de fato Danzou quem me deu as células de Hashirama, mas Yoichi-san, como você descobriu um método para fundir células de Hashirama sem tê-las você mesmo? Orochimaru semicerrou os olhos, curioso. Se ele tinha tal método, também devia ter uma maneira de obter células de Hashirama. Não havia necessidade de presenteá-lo com um método de fusão. Não posso te dizer isso, mas garanto que o método de fusão é sólido. Você só precisa preparar uma cobaia e verá o poder da liberação de madeira novamente. Yoichi disse confiante, seu tom convencendo Orochimaru, que sabia que tais experimentos não podiam ser falsificados. Ele precisaria ver um experimento bem-sucedido antes de fornecer a Yoichi grandes quantidades de células de Hashirama. É difícil para mim conseguir células de Hashirama do terceiro Hokage e do Danzou, mas você consegue. Consiga as células de Hashirama e eu lhe darei um método de fusão. Você também pode usá-las para lidar com o Danzou e até mesmo extorquir muito dinheiro dele, já que experimentos exigem um financiamento considerável. Yoichi contou a Orochimaru, criando uma situação vantajosa para todos. Embora isso permitisse a Danzou obter uma cobaia para o teste de liberação de madeira, os Kekkei Genkai criados por esse método poderiam, no máximo, ser usados para construir casas. Alcançar o nível de liberação de madeira semelhante ao de Hashirama era impossível. Poderia ser uma possibilidade em Yoichi, mas para um ninja comum, no máximo eles poderiam construir uma casa. Depois de pensar um pouco, Orochimaru rapidamente se decidiu e disse, Yoichi-san, você tem razão. Depois disso, irei até Danzou para pegar as células de Hashirama. Deixe Danzou providenciar a cobaia para o experimento. Assim que você conseguir as células de Hashirama, lembre-se de me avisar. Yoichi disse a Orochimaru, parecendo estar em desvantagem na superfície, mas o método de fusão que ele ofereceu era o menos potente dos 3 desenvolvidos por Mina. Oportunidades de obter células de Hashirama eram raras. Eles não podiam simplesmente esperar até que Sakumo se tornasse o quarto Hokage. Orochimaru continuou. Yoichi-san, se eu quiser estudar o Sharingan, quanto custaria? Um preço. Orochimaru, você deve ter muitos associados próximos, certo? Yoichi pensou por um momento antes de perguntar. Atualmente, Orochimaru ainda não havia pesquisado a arte da imortalidade e era um tanto recluso, mas ainda possuía força e carisma, com seguidores desde que era discípulo do Hokage. Não tenho muitos amigos próximos, mas tenho alguns. Por que pergunta? O terceiro Hokage já tem 50 anos. Se houver um concurso para o quarto Hokage, espero que você possa usar suas conexões para apoiar Sakumo. Sakumo? Quando Orochimaru ouviu Uchiha Yoichi mencionar isso, ele imediatamente entendeu suas intenções. Por que você quer apoiar Sakumo para o quarto Hokage? É simples. Ele é justo, e isso basta. Yoichi deu de ombros e disse, Orochimaru, embora eu tenha um relacionamento melhor com você, não acho que você seja adequado para o cargo de Hokage. Receio que se você se tornar Hokage passará todo o seu tempo no laboratório, e o poder do Hokage reverterá para o terceiro Hokage e os atuais conselheiros de Konoha. Você me entende? Orochimaru riu.
Mais do que desejar a posição de Hokage, ele preferia explorar as verdades do mundo e estudar todos os ninjutsus a fundo. Os avanços no ninjutsu que ele alcançou no laboratório e a emoção de conquistar conhecimento desconhecido eram o que ele realmente gostava. Orochimaru ainda nutria o desejo de provar seu valor ao seu professor, o terceiro Hokage, tornando-se Hokage. Mas saber que o clã Uchiha estava apoiando totalmente Sakumo o fez reconsiderar. Comparado a si mesmo, Sakumo era de fato um candidato melhor. Talvez fosse melhor desistir logo e trocá-lo por algo de que ele precisava mais. Tudo bem, concordo, Yoichi-san. Após a liberação de madeira, eu lhe darei um par de Sharingan Tomoe triplo e um pouco de carne e osso do clã Uchiha. É o máximo que posso fazer. Yoichi disse, incapaz de entregar um Uchiha vivo para Orochimaru. No máximo, ele poderia dar a ele os olhos de um membro do clã que havia morrido em batalha. Orochimaru assentiu sem ganância. Yoichi era o líder do clã e não esperava encontrar uma cobaia Uchiha. Após finalizar o acordo, Orochimaru ficou para discutir outros assuntos com Uchiha, principalmente perguntando sobre a vila e a situação no mundo ninja. Ele frequentemente ficava na base de pesquisa, e o terceiro Hokage não tinha tarefas para ele, então Orochimaru estava contente em relaxar, raramente saindo. Para ser honesto, embora a terceira grande guerra ninja tenha chegado a esse ponto, com 2 grandes campos de batalha encerrando a guerra, Yoichi sentia que a guerra ainda não havia acabado. Parecia que nenhum dos lados havia infligido dor significativa ao outro. A batalha na Terra das Águas Quentes passou despercebida. A vila estava se defendendo contra outras 2 vilas ninjas na época, e o apoio oferecido foi mínimo. Acabar com a guerra imediatamente era uma questão de necessidade. As repentinas negociações de paz no castelo de Kikyo intrigaram Yoichi. Na época, ele se opusera claramente à negociação com os ninjas da areia durante a reunião do Conselho Jounin. Eles já haviam chegado à fronteira do País do Vento. Com um pouco mais de esforço, poderiam ter avançado diretamente para lá. No entanto, quando os ninjas da areia propuseram negociações de paz, os altos escalões de Konoha concordaram. As perdas dos ninjas da areia não foram graves, permitindo-lhes conservar suas forças e recuar. Agora, embora as guerras em larga escala tivessem terminado, os países menores perceberam as fraquezas das nações maiores e começaram a provocá-las nas fronteiras, causando escaramuças frequentes. Enviar esquadrões de elite para interromper diretamente as provocações dos países menores teria sido suficiente. Mas Hiruzen insistiu em organizar um exame Chunin conjunto para mostrar a força dos ninjas da vila. Isso realmente deixou Yoichi perplexo. Depois de mandar Orochimaru embora, a equipe de limpeza também foi embora. Eles vieram durante a conversa dele com Orochimaru. Então Yoichi subiu as escadas para chamar Mina para jantar, embora ela tivesse comido muito ao meio-dia. Os dois praticaram mais de uma dúzia de técnicas físicas à tarde, consumindo muita energia. Durante o jantar, um homem de madeira falou de repente: "Quando posso usar chakra?" "Quando você se juntar a Konoha e se tornar meu subordinado, eu poderei liberar o selo sobre você", disse Yoichi. Então gesticulou com o queixo em direção a Mina ao seu lado e continuou: "Viu, Mina? Do clã Uzumaki, uma linhagem de selamento, capaz até mesmo de se adaptar rapidamente ao poder do Duas Caudas se fosse transferido. Se você continuar teimoso, então terei que considerar outros planos." Essas eram palavras que Yoichi já havia dito muitas vezes. A princípio, Yujito ficou um tanto assustado, tremendo sob as cobertas à noite, com medo de morrer completamente se as 2 caudas fossem extraídas. Mas tendo ouvido isso tantas vezes, Yujito não sentia mais o mesmo medo, especialmente porque ela sentia que Yoichi, um notório libertino, não tinha intenção de matá-la. "Se eu me juntar a Konoha, a vila aceitaria um ninja desonesto? Eu digo que eles aceitarão, e aceitarão. Qual você acha que é a minha posição na vila?" Yoichi bufou, então disse para Mina ao seu lado: "Mina, libere o selo dos 5 elementos para Yujito mais tarde." "Ok, eu sei." Mina olhou para Yujito, uma mera criança e nenhuma ameaça, apenas um pouco desconfortável vivendo com Yoichi-sama, também sem saber se tinha ouvido os barulhos da tarde. "O exame Chunin está prestes a ser realizado. Você não precisa participar. Depois que eu descobrir sua identidade, você ainda poderá precisar ficar na vila por meio ano. Com exceção de não sair da vila e de algumas áreas especiais, você está livre para vagar por onde quiser." Yujito tinha a marca do deus voador do trovão, então Yoichi não estava preocupado com ela indo embora ou se escondendo, dando a ela uma chance de aceitar o teste. "Madara-sama, tenho 2 novidades. Encontrei a informação que você precisava muito rápido. Posso?" Zetsu mudou de assunto de repente, sentindo perigo, e falou sobre negócios. Fugaku foi encontrado. É uma verdadeira coincidência. O clone que monitorava Nagato enquanto seguia de volta de repente percebeu que alguns estranhos haviam se juntado à organização que ele fundou, um deles, envolto em bandagens, era Fugaku. Ele se aproximou de Nagato. "Como está o Rinnegan?" O tom de Madara mudou repentinamente. O Rinnegan foi crucial para sua ressurreição, e Fugaku ativou o Mangekyou Sharingan. Possivelmente também viu a placa de pedra no santuário Naka. Ele viu, mas ficou surpreso e não tentou pegar o Rinnegan. Zetsu continuou. "Parece que Fugaku foi ferido e depois resgatado pela organização Akatsuki, e permaneceu lá depois com um propósito desconhecido. Qual é a segunda boa notícia?" Zetsu então dançou de alegria, dizendo: "Madara-sama, a segunda notícia também envolve Fugaku. Meu clone no território do clã Uchiha descobriu algo estranho. O filho de Fugaku não seguiu sua mãe, e a esposa de Fugaku agora vive sozinha em um lugar, frequentemente visitando o atual chefe do clã Uchiha." "Você quer dizer?"
Madara entendeu a dica, ponderando levemente as razões por trás da deserção de Fugaku de Konoha. Muito chato só por falar nisso. Mas tendo adivinhado o motivo, Madara também entendeu por que Fugaku havia desertado de Konoha, seu coração agora certamente cheio de ódio. O Mangekyou Sharingan muito provavelmente se tornaria um assistente no plano Olho da Lua, mas Fugaku era um adulto experiente que, embora tivesse sofrido o suficiente para ativar o Mangekyou, também era muito cauteloso, ao contrário de Obito. Zetsu, encontre uma maneira de trazer Fugaku, mas não deixe a organização Akatsuki suspeitar dele. Madara falou, vendo valor em usar o ódio. Ele queria conhecer aquele parente mais jovem, e se não pudesse se tornar um assistente no plano Olho da Lua, precisava apenas de um par de Mangekyou Sharingan. Embora estivesse próximo da morte, ter Obito tomando posse ainda lhe daria algum poder. Vá, Zetsu. Entendido. Zetsu, ao ouvir isso, imediatamente se escondeu no subsolo e deixou a base. Em outro lugar, na Terra da Chuva, Fugaku ficou realmente chocado ao ver o Rinnegan no corpo de Nagato, e sua expressão chamou a atenção de Yaiko. Yaiko percebeu que alguém tinha visto o Rinnegan de Nagato, o que não foi bom, pois ele normalmente fazia Nagato cobrir os olhos com o cabelo quando havia muitas pessoas por perto. Mas uma rajada de vento estragou tudo. Yaiko chamou Fugaku deixando Konan e Nagato segui-lo, mas como lidar com Fugaku agora o preocupava. O ideal seria matar o homem e acabar logo com aquilo, mas ele não conseguiu fazer isso. Fugaku, vendo o conflito no rosto de Yaiko, ficou em silêncio por um momento antes de falar. Você não precisa fazer isso. Não tenho intenção de revelar esse assunto. Capítulo 142. Desculpe, os olhos de Nagato são um assunto de grande importância. Precisamos ter cuidado. Pela sua reação, você sabe sobre o Rinnegan? Yaiko olhou para o rosto de Fugaku, que estava quase todo coberto por bandagens, mas ele ainda conseguia discernir sua expressão pela área ao redor dos olhos. O Rinnegan, o Sharingan e o Byakugan são os três grandes doujutsu Kekkei do mundo ninja. O Sharingan e o Byakugan nunca deixaram de existir, mas o Rinnegan só apareceu no sábio dos 6 caminhos há 1000 anos. Se eu não tivesse visto hoje, teria dificuldade em acreditar na existência do Rinnegan. Embora Fugaku tivesse visto a placa de pedra no santuário Naka com seu nível de habilidade visual, ele só conseguia ver até onde a fusão dos olhos entre parentes de sangue lhe garantiria um par de Mangekyou Sharingan eternos. Havia mais conteúdo abaixo, mas isso exigia uma capacidade visual maior para ser lido, então Fugaku não sabia se o Rinnegan realmente existia, já que 1 milênio é um tempo muito longo, o suficiente para transformar o sábio dos 6 caminhos em lenda. Por favor, mantenha isso em segredo. Se o poder de Nagato vazar, a Akatsuki certamente atrairá a atenção de muitos, e com a nossa força atual, não conseguiremos lidar com isso. Yaiko cerrou os punhos por um momento, depois o soltou impotente, incapaz de justificar a morte de uma pessoa inocente apenas por um segredo. Então eles não vão agir contra ele? Como são ingênuos? Já não vivenciaram a crueldade do mundo ninja? Fugaku ficou perplexo. Considerando suas habilidades, parecia que eles haviam estudado ninjutsu especificamente, mas seu sensei não os havia ensinado sobre a brutalidade do mundo ninja, o que era estranho. Na opinião dele, para se tornar um ninja, é preciso testemunhar o verdadeiro mundo ninja. Caso contrário, sem entendê-lo, como alguém poderia sobreviver? Se o Rinnegan é tão importante para você, por que não escondê-lo? Ou manter os olhos cobertos? Fugaku perguntou, achando a ideia de usar cabelo para cobrir os olhos um dos métodos menos inteligentes que já havia encontrado. Nagato ainda não consegue controlar esses olhos, e há momentos em que ele precisa lutar. Ele não pode ser apenas um ornamento para Akatsuki por causa de um par de olhos. Não consegue controlar os olhos? Como isso é possível? Você não consegue controlar as próprias mãos? Fugaku, que possuía um doujutsu Kekkei Genkai, sabia muito bem disso. Mesmo que não fosse possível controlá-lo no início, ele poderia ser gradualmente dominado com a prática do controle de chakra. Aquele garoto ruivo conseguia até andar sobre as águas. Como ele não conseguia controlar o chakra? O fato é o mesmo. Por enquanto, por favor, não deixe Akatsuki, espero que você possa nos entender. Yaiko curvou-se levemente para Fugaku, não querendo matar para guardar um segredo, mas também não permitindo que ele revelasse o que sabia. Assim, eles manteriam Fugaku sob observação dentro da Akatsuki até que estivessem fortes o suficiente para não temer os outros. Não tenho para onde ir por enquanto, e ficar aqui não é problema. Além disso, já que eu disse que não vou falar, naturalmente vou cumprir. Fugaku ficou em silêncio depois de falar, então olhou para Nagato, que parecia um tanto hesitante, e o lembrou. Não há poder que não possa ser controlado. A menos que não seja seu. O próprio poder pode definitivamente ser controlado. Caso contrário, isso indica que o poder é estranho. Como uma besta com cauda dentro de um Jinchuriki ou um Sharingan transplantado de outro clã. Os Uchiha não temem que outros transplantem seu Sharingan, pois pessoas não Uchiha não conseguem usar o Sharingan Kekkei Genkai corretamente. Eles podem até conseguir usar o poder do Sharingan em algumas batalhas, mas o consumo contínuo de chakra representa o risco de esgotar o usuário. Entendido? Então, por favor, desculpem nossa grosseria e continuem com a Akatsuki. Yaiko expressou alívio, pois estava realmente preocupado com a intenção de Fugaku de ir embora. Se tivesse chegado a esse ponto, ele não sabia o que teria escolhido. Entre os princípios da Akatsuki e seus laços familiares com Nagato e Konan, Yaiko sentiu que poderia escolher a última. Após retornar, Yaiko simplesmente reuniu os membros da Akatsuki e anunciou que Fugaku havia se juntado à Akatsuki para lidar com alguns assuntos logísticos até sua recuperação.
Seu acordo também previa que Konan ficasse de olho em Fugaku. Yaki era um nome que Fugaku inventou na hora, seu sobrenome derivava da terra ancestral Uchiha, o santuário Naka. Naquela noite, enquanto Fugaku estava deitado na cama, sem conseguir dormir, ele de repente rolou e agarrou o pescoço de uma figura estranha que havia aparecido ao lado dele. A aparência dessa pessoa chocou Fugaku com uma tez pálida e medonha, e apenas metade do rosto lembrando um humano, o resto era como casca de árvore. Nada parecido com um humano. Fugaku-san, calha a boca, não faça alarde. Alguém quer te conhecer, venha comigo. Zetsu deliberadamente abaixou a voz de forma cômica para Fugaku, que ao ouvir Zetsu chamar seu nome, mostrou uma expressão sombria e feroz, pensando instantaneamente em matar a criatura bizarra à sua frente. Sua identidade não poderia ser revelada. Uma vez exposta, ela seria perseguida por Konoha e Uchiha Yoichi. Não se apresse, não quero lhe fazer mal. Só tem alguém querendo falar com você. Mas se não quiser ir, o Itachi-san também sente sua falta. E lembre-se, este é apenas um dos meus clones. Depois de falar, outro clone de Zetsu apareceu do chão ao lado dele e disse a Fugaku, assim como este, ele também é um clone, então nos matar é inútil. Não queremos lhe fazer mal, venha conosco. Fugaku se acalmou pensando em seu filho, então disse, tudo bem, irei com você. Ótimo. Meu clone assumirá a sua forma, agindo em seu lugar na Akatsuki até você conhecer a pessoa. Que tal? Eu realmente pensei nisso. Após tocar Fugaku e sincronizar com seu chakra, o clone de Zetsu se transformou, surpreendentemente assumindo a aparência exata de Fugaku. Não apenas uma técnica de transformação, mas uma cópia perfeita, até mesmo imitando o chakra. Vamos, já verifiquei, quem está te observando está dormindo. Depois de falar, o clone de Zetsu levou Fugaku para fora, rapidamente ignorando as patrulhas da Akatsuki, e então parou de repente do lado de fora. Fugaku ficou alerta, deparando-se com outra figura peculiar que apareceu. É esta a pessoa que quer me conhecer? Não, este é para te ajudar a viajar mais rápido. Prenda-o em você, você é muito lento. Nesse ritmo levaria pelo menos 3 dias. Depois que Zetsu terminou de falar, ele se aproximou de Fugaku e de repente explodiu em uma substância fina como uma película, envolvendo. Não resista, ok? Vou lhe dar o controle do seu corpo em um instante, mas você não pode usar meu poder ainda. Fugaku suprimiu sua vontade de resistir ao ouvir isso, principalmente porque ele não sabia como seu filho Itachi estava, então ele não ousou agir precipitadamente. Com a estranha criatura presa a ele, Fugaku imediatamente sentiu sua força aumentar significativamente, e seus ferimentos também se curaram consideravelmente. Bem impressionante, não é? É só uma possessão simples. Se você pudesse realmente usar meu poder, ficaria realmente surpreso. Zetsu se gabou. Tudo bem, agora libere o controle do seu corpo. Preciso me apressar. Quem exatamente é você? Você saberá quando conhecer a pessoa em breve. Após falar, Zetsu controlou o corpo de Fugaku para usar a liberação de terra, técnica da viagem subterrânea. Como um Zetsu especial, Zetsu naturalmente possuía essa habilidade. Viajando no subsolo, a velocidade agora era 3 a 4 vezes maior que a do próprio Fugaku. Levaria menos de um dia para chegar à base secreta de Madara. Fugaku ficou chocado com isso. Ele sentiu que estava afundando no chão e se movendo rapidamente para o subsolo. Isso excedia seu conhecimento de ninjutsu. Até mesmo a liberação de terra, técnica de ocultar-se como uma toupeira, não conseguia superar a velocidade de um ninja correndo em terra. Mas apesar do choque, já que havia decidido conhecer essa pessoa misteriosa, Fugaku acalmou suas emoções. Ele não estava sem meios para revidar, ainda era capaz de usar o Susanoo. Então ele estava realmente curioso para ver quem era essa pessoa nos bastidores. Após uma longa jornada, Fugaku de repente sentiu-se chegando a um vasto espaço subterrâneo. Assim que seus pés tocaram o chão, a criatura sobre ele se desprendeu repentinamente. Chegamos, a pessoa que quer te conhecer está lá dentro, venha conosco. Zetsu falou, conduzindo Fugaku para o interior. Depois de passar por um corredor, Fugaku entrou em um subterrâneo escuro e espaçoso. Embora houvesse pouca luz, ele ainda conseguia ver uma estátua de pedra gigante à sua frente. E em frente à estátua havia uma plataforma com uma figura sentada nela. Fugaku imaginou que a figura na plataforma fosse a pessoa nos bastidores e gritou. É você quem queria me conhecer? Como está Itachi? Se ousar machucar meu filho, eu nunca o perdoarei. Itachi, o filho dele? Madara olhou para Zetsu, que deu de ombros e disse, isso foi só para fazê-lo vir aqui. Com a segurança rigorosa de Konoha, não é fácil sequestrar alguém. Madara-sama. Madara? Fugaku repetiu o nome, tendo visto que se não estivesse enganado, aquela pessoa parecia ter Sharingan. Eu sou Madara, e Zetsu é quem enviei para encontrar você, líder fracassado do clã Uchiha. Madara? Impossível, Madara morreu há décadas. Fugaku exclamou em choque e descrença, então sua expressão escureceu. Se você acha que usar o nome de Madara vai me intimidar, você está enganado. Não há necessidade disso. Ninguém no mundo ninja ousa usar meu nome a menos que eu lhe tenha concedido esse título. Madara então falou calmamente, como se estivesse relembrando. A batalha com a Shirama estava nos meus planos. Para obter seu poder, usei Izanagi para simular minha morte, enganando a Shirama e adquirindo seu poder. Embora eu tenha obtido o poder do Senju, aos olhos da vila e do clã Uchiha, ainda sou um fracasso. No entanto, a ideia de Hashirama também estava errada. Guerras ainda ocorrem no mundo ninja, e houve 3 grandes guerras ninja em apenas algumas décadas, o que não é muito melhor do que o período dos reinos combatentes. Portanto, criei um novo plano para a paz, o Olho da Lua. O plano Olho da Lua será liderado por mim. Você ativou o Mangekyou Sharingan, então está qualificado para participar. Assim que o plano Olho da Lua for concluído, você também poderá alcançar seus próprios objetivos por meio dele. Fugaku franziu a testa, pensando que aquilo era um convite para se juntar a nós. Então, perguntou, meus objetivos? Você sabe quais são meus objetivos?
Sua esposa o abandonou, você traiu seu clã e em 10 anos, ninguém no clã Uchiha, exceto seu filho, se lembrará de você. Quais outros objetivos você poderia ter? Madara olhou para Fugaku com indiferença e continuou, eu conheço o gosto da traição. Naquela época ninguém no clã acreditava em mim, e agora os reprimidos só podem se aconchegar no esquadrão de guarda. Tendo sido um líder de clã, você deveria saber melhor do que ninguém. Mas para o seu eu atual, isso não importa mais. O rosto de Fugaku parecia terrível, e seus olhos, inflamados de raiva, revelavam o triplo Tomoe. Cada vez que se lembrava desses assuntos, a raiva em seu coração se tornava incontrolável. Agora você tem duas opções. Junte-se ao plano Olho da Lua e terá tudo o que deseja. Após a vingança, tudo retornará ao mundo que você mais almeja. A outra opção é recusar, mas aí eu arrancarei seus olhos. Madara terminou de falar e lançou um genjutsu diretamente em Fugaku. Conectado ao Gedomazo atrás dele, mesmo que o Tomoe triplo em seus olhos não fosse o seu, ele poderia facilmente atrair Fugaku para uma ilusão. Este é o meu mundo de genjutsu. Agora tome sua decisão. Fugaku foi repentinamente puxado para um genjutsu, incapaz de se libertar, não importa o quanto tentasse, e até mesmo incapaz de usar o Susanoo. Este nível de genjutsu do Sharingan convenceu Fugaku da identidade de Madara, usando uma ilusão para torná-lo completamente impotente, algo que somente o Uchiha Madara poderia alcançar no mundo ninja. Junte-se ao plano Olho da Lua. O que preciso fazer? Fugaku ficou em silêncio por um momento antes de finalmente concordar. E o que exatamente é o plano Olho da Lua? Você não me contou. Por enquanto não há nada que você precise fazer. Alguém lhe contará sobre o plano Olho da Lua mais tarde. Madara lançou o genjutsu e falou com Fugaku. Mas depois de um tempo eu virei te encontrar, e então você poderá ser útil. Depois de completar o plano Olho da Lua, todos os desejos do seu coração também serão realizados. Suas oportunidades de agir não eram muitas. Assim que o plano com Obito fosse concluído, ele o deixaria substituí-lo como Madara no mundo ninja. Capítulo 143. A roleta de super habilidades foi atualizada com sucesso. Não há muitas diferenças em relação a antes. Ela ainda oferece um uso por vez, mas agora inclui um uso adicional armazenável. Além disso, há uma lista de habilidades trocáveis, incluindo habilidades usadas anteriormente, onde 3 chances de sorteio podem ser trocadas por 15 dias. Habilidades como Físico de Súcubo e Mestre dos Sonhos, e Criminoso Suave, alguns poderes são tão potentes que poderiam rivalizar com divindades, mesmo que utilizáveis apenas por 15 dias. Vou guardar isso por enquanto. Não há necessidade alguma no momento. Yoichi pensou consigo mesmo. Com a guerra recém-terminada, ele de repente se viu com tempo livre, e suas únicas preocupações eram a polícia e os assuntos do clã. A vila também havia terminado de contabilizar suas conquistas de guerra no campo de batalha dos ninjas da nuvem, convertendo-as em 30 missões de rank S e 40 missões de rank A. No entanto, Yoichi não tinha necessidades específicas e simplesmente registrou as conquistas. Ele tinha acesso a todos os jutsus proibidos da vila, possuindo até mesmo uma versão do jutsu de reanimação mais avançada que a do segundo Hokage. Então as recompensas da vila eram de pouco interesse para ele. Nas guerras no País das Águas Quentes e no País dos Rios, Yoichi ganhou mais créditos de guerra, superando até Sakumo, Jiraiya e Minato. Além disso, a guerra, combinada com a disputa pela liderança do clã, elevou Yoichi a uma posição elevada na vila. Com a reforma da força policial, a influência dos Uchiha na vila só aumentaria. Agora, além de treinar, Yoichi passava os dias gerenciando os negócios do clã e as noites alternando entre Mina e Mikoto como um garanhão incansável. Mina, que sempre buscava mais para si, vestiu-se certa vez com seda branca, a favorita de Yoichi, e se escondeu na cama dele, recusando-se a sair. Embora Mikoto estivesse com um pouco de ciúmes, ela acabou dormindo em outro quarto. Yoichi sempre sonhou em unir Mikoto e Mina, mas Mikoto resistia à ideia. Embora amasse Yoichi e tivesse aceitado Mina, a ideia de compartilhá-lo era difícil. Afinal, Mikoto era uma mulher tradicional por natureza. Mesmo tendo formado uma família com Yoichi, aceitar tais novidades era desafiador. No entanto, Mikoto estava se adaptando gradualmente à transformação silenciosa de Yoichi. De uma Yamato Nadesico tradicional, ela se tornou uma mulher poderosa e influente no País do Fogo. Diferentemente de sua função anterior como secretária intermediária, Mikoto agora tinha o poder real de gerenciar transações financeiras no valor de centenas de milhões. Além disso, o próximo passo de Yoichi foi criar uma indústria porta-voz para a Terra do Fogo, usando os fundos excedentes do clã para adquirir várias indústrias de entretenimento no país. Livrarias, jornais e estações de televisão, entre outros, não apenas ajudariam os Uchiha a influenciar a opinião pública, mas também a se conectar com a indústria de jogos ninja para ganhar dinheiro. O objetivo principal, é claro, era o primeiro. Após monopolizar a indústria midiática da Terra do Fogo, uma única palavra de Yoichi poderia se espalhar por todo o país. Orochimaru não foi à caverna Ryushi no dia em que discutiu isso com Yoichi. Embora as duas técnicas sábias da caverna Ryushi fossem raras, elas não iriam a lugar nenhum, então fazia sentido proteger as células de Hashirama primeiro. Assim, no dia seguinte, ele foi até a raiz para encontrar Danzou. Ao chegar à base da raiz, Orochimaru foi parado, mas rapidamente recebeu permissão para encontrar Danzou após declarar seu propósito. Orochimaru, eu sabia que você viria, disse Danzou com um olhar artificialmente profundo. Eu consigo ver sua ambição. O estilo de Hiruzen não combina com você. Somente a raiz pode permitir que você maximize seu valor. E tudo que Hiruzen pode lhe oferecer, eu também posso. Até mesmo o jutsu proibido do pergaminho dos selos. Que tal? Junte-se à raiz.
Apenas concorde e eu falo com Hiruzen. A expressão de Orochimaru era indecifrável, mas por dentro ele estava se divertindo. O que Danzou estava tramando? Se não fosse pela possibilidade de obter células de Hashirama, ele nem se daria ao trabalho de vir até ali. E o pergaminho dos selos? Yoichi disse que também poderia colocá-lo nas mãos, verdade ou não, mas Orochimaru já tinha várias técnicas secretas do ninja das nuvens. Mais tarde, ele perguntaria se Yoichi também poderia obter o jutsu proibido do pergaminho dos selos. Se sim, a única utilidade de Danzou seria fornecer as células de Hashirama, e ele também devolveria um ninja com liberação de madeira para Danzou? Um ótimo negócio para ele. Vamos conversar sobre isso depois, Danzou-sama. Eu gostaria de estudar o poder da liberação de madeira primeiro, disse Orochimaru com uma risada rouca. Tenho algumas informações sobre pesquisas com o corpo humano. Se for liberação de madeira, devo conseguir descobrir rapidamente. Orochimaru, você é muito arrogante, retrucou Danzou. Até meu professor, o segundo Hokage, pesquisou células de Hashirama, mas nem ele conseguiu recriar a linhagem da liberação de madeira. Você acha que consegue? Me dê 3 meses. Se eu não tiver sucesso com as células Hashirama, darei a você uma poderosa técnica de marca amaldiçoada que pode dar temporariamente a um Chunin o poder de um Jounin. O rosto de Orochimaru se contorceu em um sorriso sinistro, com padrões de chamas roxas aparecendo em seu rosto, que então se transformou em uma máscara roxa. Seu chakra aumentou poderosamente, o suficiente para fazer Danzou se sentir ameaçado. Orochimaru, isso é. Este é o meu segredo. Mas se eu não conseguir descobrir a liberação de madeira em 3 meses, que tal eu te ensinar esta técnica da marca amaldiçoada? Orochimaru riu, imperturbável diante da potencial enganação de Yoichi. Yoichi não tinha motivo para enganá-lo com esse método para obter células de Hashirama, então, contanto que trouxesse as células de volta, poderia garantir o método para fundi-las. Você realmente está confiante, Orochimaru. Após uma pausa, Danzou falou, tudo bem, vou te dar as células de Hashirama. Quero ver os resultados em 3 meses. Além disso, precisarei de 2 bilhões de ryu para a pesquisa. 2 bilhões? Orochimaru, você enlouqueceu? Sabe quanto dinheiro é isso? Eu sei, mas acho que você, Danzou-sama, não entende o valor da linhagem da liberação de madeira. Orochimaru manteve o sorriso. Pesquisar a linhagem da liberação de madeira pode custar muitas vidas e exigir uma vasta quantidade de tentativa e erro. 2 bilhões de ryu por uma linhagem da liberação de madeira? Se você não está disposto a negociar, eu poderia muito bem perguntar ao professor. Danzou ficou em silêncio por um momento, então seu olhar escureceu. Tudo bem, eu te darei o dinheiro, mas você precisa que a raiz lhe forneça cobaias? Não precisa, eu tenho minhas próprias fontes. Orochimaru balançou a cabeça, recusando. O clã Uchiha sempre lhe fornecia cobaias, vindas de condenados à morte por todo o país do fogo, de origem limpa e livre para uso. Usando cobaias fornecidas pela raiz, ele temia reconhecer um rosto familiar um dia. Danzou então entregou 2 bilhões de ryu e as células de Hashirama para Orochimaru. Depois que Orochimaru foi embora, a expressão de Danzou se desfez. Os fundos que a raiz havia adquirido recentemente, juntamente com o dinheiro que a família Shimura havia juntado de forma duvidosa de nações menores, haviam sido guardados por um longo tempo antes de serem entregues a ele para expandir e treinar mais ninjas da raiz. Mas antes que ele pudesse sentir seu calor, Orochimaru os havia tomado. Orochimaru, é melhor você me dar uma resposta satisfatória. O supermercado e a área gourmet do Uchiha foram abertos, trazendo uma atmosfera animada para Konoha. As lojas gourmet estavam quase sempre cheias, e o supermercado estava lotado de pessoas. Em Konoha, um lugar com poucas opções de consumo, a abertura de uma loja de ramen poderia atrair dezenas de pessoas. Sem mencionar o supermercado e a área gourmet cuidadosamente projetados de Yoichi. A maioria dos clientes eram membros do clã Uchiha, que recebiam uma boa quantia de dinheiro todo mês por meio do sistema de assistência social Uchiha e economizavam bastante, o que lhes permitia gastar generosamente, principalmente as famílias dos membros Jounin do clã, que não tinham falta de dinheiro. Se não fosse pelo suprimento limitado de carne de cabra mágica, eles a comeriam 4 ou 5 vezes por mês. Kushina visitava o supermercado com frequência desde sua inauguração, principalmente sabendo que Mikoto estava lá. Ela parava para conversar com ela depois das compras, mas geralmente era Kushina quem desabafava suas aflições, enquanto Mikoto gentilmente a consolava e guiava. A Anbu não impediu Kushina de ver Mikoto, avaliando que Mikoto representava pouca ameaça. No entanto, Mikoto cometeu um deslize durante uma conversa, revelando que estava muito satisfeita, o que deixou Kushina desconfiada. Após algumas perguntas persistentes de uma Kushina curiosa, Mikoto, incapaz de resistir, admitiu que agora estava com Yoichi. Essa notícia explosiva chocou Kushina. Ela se lembrava de Yoichi morando com Mina, e agora ele estava com Mikoto. Ao saber que os três estavam quase morando juntos, Kushina ficou atordoada por um longo tempo antes de se recuperar. Embora os nobres frequentemente tivessem várias mulheres, e os daimyo tivessem uma esposa e várias concubinas, mesmo seus filhos atuais não nasciam da esposa oficial. No entanto, a poligamia era rara entre os ninjas devido à natureza de seu trabalho e à criação de seus descendentes. A maioria dos ninjas formava famílias com outros ninjas em um arranjo monogâmico, o que era a norma no mundo ninja. Kushina ainda não era casada, embora também estivesse se aproximando da idade. Depois de uma longa sessão de perguntas, mas tendo aprendido a lição com um deslize, Mikoto não estava disposta a revelar detalhes de sua vida privada, o que por horas. Depois que Kushina saiu da casa de Mikoto, ela se sentiu inexplicavelmente melhor. Talvez o choque tivesse afastado sua melancolia. Ela planejava visitar Mina em breve para ver se conseguia obter mais informações, considerando que Mina era menos astuta que Mikoto. Quando Kushina voltou para casa, ela viu Minato parado na porta, mas seu rosto caiu e ela o ignorou, entrando direto e deixando-o do lado de fora.
Kushina, vim me desculpar. Que pedido de desculpas. Você acha que está tudo bem eu ser monitorado, que mesmo treinando duro, eu ainda deveria estar sob vigilância, sem poder nem falar com os outros. Depois de dizer isso na porta, Kushina voltou furiosa para dentro. Minato deu um sorriso irônico e esperou um momento antes de se virar para pedir conselhos a Jiraiya, que excepcionalmente não estava espiando. Estava em casa organizando materiais para romances, mas sem muita inspiração. Ao ver Minato se aproximando, riu com vontade e arrastou Minato para tomar uma bebida. Mas assim que chegaram ao bar, eles viram um falcão mensageiro voando acima, sinalizando uma convocação Jounin. Jiraiya estalou a língua e disse, o velho realmente sabe o momento. Minato, parece que teremos que conversar outra hora. Pode ser uma missão. Certo, vamos primeiro para o prédio do Hokage, Jiraiya-sensei. Minato ficou secretamente aliviado. Ele realmente não estava com vontade de beber. Ao chegarem ao escritório do Hokage, encontraram muitas pessoas reunidas. Depois de esperar um pouco, os últimos Jounin chegaram. Hiruzen, vendo todos reunidos, começou. Agora que todos estão aqui, vamos ao que interessa. O exame Chunin está marcado para daqui a meio mês. As aldeias participantes são a Vila Oculta da Chuva, a Vila Oculta da Grama, a Vila Oculta das Cachoeiras, a Vila Oculta das Rochas e a Vila Oculta das Nuvens. Vila escondida nas nuvens? Todos ficaram surpresos ao ouvir a última vila mencionada. A Vila das Nuvens havia acabado de encerrar uma guerra com eles, recusando-se até mesmo a assinar o tratado de paz após a derrota. Como poderiam estar participando do exame Chunin organizado por Konoha? Hokage-sama, por que incluir a Vila das Nuvens? Sakumo perguntou. Embora fosse compreensível a participação da Vila da Pedra, considerando as frequentes escaramuças na fronteira, mas sem guerra aberta, participar do exame Chunin era uma forma de demonstrar força militar, semelhante às intenções de Konoha. Mas a inclusão da Vila das Nuvens era intrigante. Hiruzen explicou. A Vila das Nuvens solicitou a adesão ao saber sobre o exame Chunin. Eles também desejam continuar as negociações. O que há para negociar? Yujito já se juntou a Konoha. Eles não estariam planejando outra tentativa de assassinato contra ela, estariam? Yoichi falou. Sugiro que matemos os ninjas da nuvem para nos poupar do trabalho de encontrá-los no campo de batalha mais tarde. Os outros Jounin se entreolharam, pensando. Isso é típico do Presa do Trovão da Folha, conhecido por ter matado centenas de ninjas da nuvem no campo de batalha. Será que é um hábito, sacar a lâmina sempre que houve ninja da nuvem? Essa pode não ser a melhor abordagem, líder do clã Yoichi. Hiruzen torceu a boca e acrescentou. Vamos ouvir quais são as intenções deles primeiro. Se eles estão aqui para participar do exame Chunin normalmente, não temos motivo para recusá-los. A data do exame Chunin está definida, e agora vamos discutir os participantes. Considerando que este exame envolve vários países, genins sem força e experiência são aconselhados a não participar. Os junins que atualmente lideram equipes podem recomendar seus esquadrões. Depois que o terceiro Hokage terminou de falar, vários Jounin se adiantaram para recomendar seus subordinados, com algumas equipes genin já registradas. Yoichi também registrou o time 8, dizendo, o time 8 participará deste exame Chunin. Até mesmo Orochimaru registrou seus 3 alunos, embora eles tivessem se formado apenas um ano atrás, acreditando que sua força era suficiente. Depois que todos os Jounin fizeram suas recomendações, Minato falou de repente. Hokage-sama, Kakashi do time 7 já se tornou um Chunin. Devemos substituí-lo no exame Chunin? Não precisa, deixe o Kakashi continuar participando. Mudar de membros agora atrapalharia a sinergia do time 7, e está tudo bem, desde que saibamos disso. Hiruzen pensou por um momento antes de decidir. Ele queria que Kakashi se saísse bem no exame Chunin. Capítulo 144. Já te inscreve para o exame Chunin, mas antes disso, tem um método aqui que pode aumentar sua força. Pense bem se quiser usá-lo. Antes que Yoichi pudesse terminar, Akane levantou a mão e disse, Yoichi-sensei, eu vou usá-la. Tão decisivo? Eu nem disse o que é ainda. Rumi respondeu, de qualquer forma, Yoichi-sensei não nos faria mal. Já que o sensei sugeriu, deve ser adequado para nós. Kazuhito também concordou com a cabeça. Eles eram todos genin. O que haveria de tão significativo que Yoichi-sensei pensaria deles? Bem, já que todos vocês estão dispostos, tudo bem, mas ainda preciso dizer que estou preparando um trunfo para situações de vida ou morte para vocês, chamado Transformação do Sábio. Depois de explicar a transformação sábia aos 3, Yoichi também os alertou para não confiarem muito nela. Ele então descreveu o método para ativar a transformação sábia, uma versão aprimorada de Orochimaru. Primeiro, eles devem integrar lentamente o chakra senjutsu em seus corpos, selando o chakra senjutsu a cada 3 dias, combinado com pílulas melhoradas. Eles seriam capazes de ativar a transformação sábia com seu próprio chakra misturado com o chakra senjutsu após 3 vezes. Esse tipo de transformação não causa nenhuma mudança física, mas forma um padrão sinistro de transformação sábia no rosto. No entanto, o poder que ele concede é comparável à ativação do modo sábio, aumentando muitos níveis de chakra, aumentando o poder do ninjutsu, taijutsu e genjutsu, além de melhorar as habilidades sensoriais e reduzir a sensação de dor. Esses são os benefícios do modo sábio. Entre os 3 alunos de Yoichi, Rumi pode ter o aprimoramento mais significativo com a ativação do modo sábio, considerando suas habilidades de taijutsu de nível Chunin. Com o aumento de velocidade e força, ela conseguia se esquivar facilmente dos ninjutsus inimigos. Ativar o modo sábio, no entanto, consome muita energia física. Com sua condição física atual, eles podem durar cerca de 5 a 6 minutos. Após a primeira sessão de selamento de chakra, todos os 3 estavam exaustos, com os corpos encharcados de suor. Chega por hoje.
Embora seja a primeira vez que selamos o chakra do Senjutsu, você não deve relaxar no seu treinamento. Você deve começar a sentir as mudanças no seu corpo. Vá descansar por enquanto. Yoichi pensou por um momento e decidiu oferecer-lhes uma recompensa. Se algum de vocês ficar em primeiro lugar no exame Chunin, eu pessoalmente lhe darei um traje ninja altamente defensivo. Atualmente, esse traje é usado apenas por membros do clã Uchiha, e mesmo dentro do clã Uchiha, nem todos o usam. Embora a produção de trajes de combate ninja tivesse aumentado um pouco, ainda havia apenas mais alguns a cada mês, o que não era suficiente para equipar todos os membros do clã, mas Yoichi ainda podia reservar um. Ao ouvir essa ótima notícia, os olhos de Akane e dos outros brilharam, e eles exclamaram unanimemente: "Obrigado, Yoichi-sensei." Eles sabiam que Yoichi-sensei nunca era mesquinho. Oferecer tal recompensa pelo primeiro lugar certamente era algo valioso. Eles mal podiam esperar para treinar duro para o próximo exame Chunin em pouco mais de 10 dias. Esta área atrás da casa de Yoichi era basicamente marcada como sua área restrita, onde ele normalmente treinava ou ensinava seus alunos. Tendo acabado de selar o chakra do Senjutsu, o trio estava muito exausto, então após se despedirem, eles lentamente saíram indo para casa. Quando eles saíram, encontraram Yujito retornando. Ultimamente Yujito andava vagando por Konoha. Embora seus selos tivessem sido liberados, permitindo-lhe usar chakra e se reconectar com o Duas Caudas, a ideia de retornar à sua aldeia havia sido completamente descartada. A recente tentativa de assassinato havia destruído completamente suas esperanças de retornar à Vila das Nuvens. Yujito temia que mesmo que retornasse, os ninjas das nuvens não confiariam nela e ainda desejariam extrair as Duas Caudas à força. Diante de uma vila que a queria morta, mesmo que Yujito deixasse de lado todas as queixas, a vila ainda duvidaria de sua lealdade. Depois de pegar um monte de comida na geladeira para repor suas energias, desde que trocou para um protetor de testa de Konoha, seu tratamento melhorou significativamente, pelo menos nunca faltou comida na geladeira, e o gosto também era muito bom. Yujito se preparou para voltar para seu quarto. Nesse momento, Yoichi retornou, e ao ver Yujito, gritou: "Yujito, o exame Chunin está chegando. Mas desta vez, os ninjas da nuvem participarão, e suspeito que eles estejam aqui por sua causa. Se não quiser vê-los, fique no distrito Uchiha." Ao ouvir que os ninjas da nuvem estavam chegando, Yujito instintivamente mostrou um olhar de repulsa. Após um momento de silêncio, ela continuou em direção ao seu quarto, mas não sem antes dizer: "Entendido. Não sairei do distrito Uchiha durante esse tempo." Logo depois que Yujito entrou em seu quarto, Mina retornou. Mina voltou ao meio-dia a pedido de Yoichi. Ao entrar em casa e ver Yoichi, ela correu e o abraçou, esfregando o rosto em seu peito com carinho. "Yoichi-sama, você me retornou ao meio-dia porque sentiu minha falta? Eu também senti sua falta." Tapa, 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 tapa. Yoichi imediatamente levantou a saia de Mina e lhe deu vários tapas, até mesmo fazendo sua carne ondular. Mina engasgou, seu rosto rapidamente ficando vermelho, enquanto ela olhava com adoração para Yoichi. "Hoje temos assuntos sérios para discutir, então vamos conversar direito." Yoichi levantou Mina e sentou-se no sofá, deixando-a sentar em seu colo. Mina, por iniciativa própria, colocou as pernas envoltas em seda sobre a mão dele. Orochimaru obteve as células de Hashirama e uma cobaia. Use o método que você desenvolveu no Reino dos Sonhos para criar uma linhagem de liberação de madeira para ele e em seguida dê a ele a técnica. Depois disso, traga as células de Hashirama de volta. Ouvindo as instruções de Yoichi, Mina perguntou: "Korada, Yoichi-sama, existem 3 métodos de fusão. Qual devo usar? Use a menos eficaz." Orochimaru provavelmente conduzirá sua própria pesquisa e como já obteve um grande lucro, não há necessidade de lhe dar a melhor. "Assim que você trouxer as células de Hashirama, nós as usaremos para mim, você e Mikoto." Enquanto Yoichi falava, ele brincava com as pernas cobertas de seda que Mina havia colocado em suas mãos. Mina, com as bochechas ainda coradas, perguntou: "Entendido. Então deixarei um clone das sombras no hospital em Konoha. Mas Yoichi-sama, há alguma recompensa por completar esta tarefa?" Tapa, tapa, tapa. A última vez que ele teve que lidar com Mina agarrada a ele, drenando suas forças e como um polvo, impedindo-o de visitar Mikoto secretamente, era tudo Mina. Yoichi deu-lhe mais alguns tapas firmes e então disse: "Não há recompensa, mas haverá punição se não for bem feito." Os 3 métodos para fundir células de Hashirama que Mina desenvolveu no Reino dos Sonhos foram todos eficazes, mas o melhor envolvia a fusão externa, usando células de Yoichi e células de Hashirama cultivadas juntas. Ao atingir uma fusão equilibrada antes de transplantá-la de volta ao corpo, eles puderam herdar completamente o poder das células de Hashirama, liberando a potente energia vital dentro das células. Esse método era complexo e exigia vários agentes medicinais para inibir a invasão das células de Hashirama. Caso contrário, a potente força vital contida nas células poderia sobrecarregar as células do receptor, transformando-o em uma árvore enorme. Felizmente, um método completo de transplante e os agentes medicinais necessários foram desenvolvidos, em parte graças às capacidades milagrosas do Reino dos Sonhos. À tarde, Mina deixou apenas um clone das sombras ir ao hospital. Após o fim da guerra, o número de feridos havia diminuído drasticamente e o hospital de Konoha não estava tão movimentado. E como Mina agora era uma Jonin médica e chefe do 2º Esquadrão Médico, ela não precisava se preocupar com ferimentos e doenças leves diariamente. Então ela foi para a base de pesquisa de Orochimaru naquela tarde. Enquanto isso, Mikoto também estava se reunindo com algumas pessoas em seu escritório ao lado do supermercado, onde ela costumava trabalhar. Agora, os membros do clã responsáveis por operações comerciais específicas vinham até lá para consultar Mikoto, e se ela não conseguisse lidar com alguma coisa, eles recorriam a Yoichi para tomar uma decisão.
Mikoto estava se reunindo com representantes dos orfanatos ao redor de Konoha, totalizando 4, para os quais o clã Uchiha planejava fornecer financiamento. O maior tinha mais de 80 crianças, e o menor também tinha mais de 30, totalizando mais de 200 órfãos nos 4 orfanatos. O clã Uchiha pretendia doar 7.000 ryu por criança para ajudar esses orfanatos a continuar operando. Os diretores desses orfanatos ficaram profundamente comovidos quando ouviram a notícia hoje e agradeceram rapidamente a Mikoto. A verba de Konoha para eles era de apenas 100.000 ryu por mês, e 2 diretores estavam continuamente acolhendo órfãos, tornando essa quantia totalmente insuficiente. Às vezes, essa alocação era adiada por muito tempo. Enquanto Konoha cuidava muito bem dos órfãos dos ninjas, garantindo que recebessem suas pensões sem demora, os órfãos nessas instituições eram todos crianças civis. Alguns foram até adotados de fora de Konoha e a vila, no máximo, garantiu que eles não passassem fome, sem chance de algo melhor. As despesas com órfãos dessa faixa etária não eram muito altas. 3.000 ryu por mês podiam alimentá-los. E os 7.000 ryu que Mikoto fornecia podiam até mesmo permitir refeições melhores e roupas novas ocasionalmente. Muito obrigado, Mikoto-sama. De fato, somos gratos ao clã Uchiha, caso contrário, teria sido difícil continuar fugindo. Mikoto balançou a cabeça gentilmente e disse: esta é uma ordem do líder do clã, estou apenas seguindo. Além disso, o líder do clã mencionou que se houver crianças adequadas para se tornarem ninjas, o clã Uchiha também patrocinará sua educação na academia ninja. Agradeça ao líder do clã Uchiha, isso dá esperança às crianças. Obrigado, Mikoto-sama, e ao líder do clã Uchiha. Os diretores do orfanato agradeceram-lhe profusamente. Embora ser ninja envolvesse riscos, para aqueles órfãos representava o melhor caminho possível. Uma das diretoras que lembrava Mikoto em comportamento ajeitou seu amplo peito e pensou com alívio. Com a questão financeira resolvida, posso deixar a raiz confortavelmente agora. Yakushi Nono planejava há muito tempo deixar a organização Raiz e chegou a apresentar um pedido ao terceiro Hokage. No entanto, a Raiz repetidamente reteve o financiamento do seu orfanato, forçando-a a continuar coletando informações para eles em troca de apoio financeiro. Com a doação do clã Uchiha, ela agora pode passar seus dias em paz no orfanato com as crianças. Após receberem um formulário de doação, os 4 diretores deixaram o escritório de Mikoto expressando continuamente sua gratidão. Essa quantia de dinheiro não era significativa para o clã Uchiha, e até mesmo ninjas como Yaonoyu, que realizavam missões frequentes, podiam sustentar esses orfanatos. No entanto, essa pequena quantia poderia aumentar significativamente a reputação dos Uchiha. Após a doação, Yoichi fez com que o evento fosse noticiado nos jornais do País do Fogo. Não há necessidade de esconder boas ações. Agora, sempre que o clã Uchiha fazia algo louvável, eles faziam questão de promovê-lo. Embora poucos ninjas leiam jornais, a publicidade persistente acabaria por espalhar sua boa reputação. Após a saída dos diretores, Mikoto continuou a trabalhar em diversos assuntos. As operações comerciais do clã Uchiha estavam se expandindo. Produtos farmacêuticos, jogos ninja, o supermercado e os distritos de alimentação em Konoha, uma fazenda mágica de criação de cabras e agora 3 livrarias, um jornal e uma emissora de televisão foram adicionados. Eles também investiram em uma fábrica de computadores, embora ainda não tivesse dado resultados. Mas, de acordo com Yoichi, os computadores desempenhariam um papel fundamental no mundo ninja no futuro, potencialmente se tornando uma indústria-chave controlada pelos Uchiha. Mikoto trabalhou até o anoitecer, ainda processando documentos, quando de repente sentiu um par de mãos em volta de sua cintura por trás. Quem? Yoichi-kun, não me assuste assim da próxima vez. Inicialmente assustada, Mikoto relaxou quando viu que era Yoichi e o repreendeu de brincadeira. Já está tarde, Mikoto, vamos para casa. Yoichi aconselhou. Você não pode terminar todo esse trabalho em um dia. Encontre alguns membros do clã para ajudá-lo. Ouvi dizer que muitos deles se sentem envergonhados por receberem tanto do sistema de assistência social Uchiha e querem contribuir para o clã. Entendo. Vamos deixar isso para lá por hoje. Sentindo a respiração quente perto de sua orelha e as mãos subindo gradualmente por sua cintura, as bochechas de Mikoto coraram. Então ela arrumou um pouco seu escritório e seguiu Yoichi para casa. Os dois agora agiam como um casal, e embora Mina também fizesse parte de suas vidas, Mikoto ainda se sentia extremamente feliz. Se ela chegasse tarde em casa, Yoichi imediatamente vinha procurá-la. Essa sensação de ser valorizada era algo que Mikoto nunca havia experimentado antes. Mikoto parou de repente, levando Yoichi a perguntar. O que houve? Acho que esqueci uma coisa. Você deixou alguma coisa no escritório? Parece que sim, mas talvez não. Vamos dar uma olhada amanhã então. De qualquer forma não vai sumir, e há guardas patrulhando à noite. Tranquilizada pelas palavras de Yoichi, Mikoto assentiu e parou de se preocupar. Depois de caminhar um pouco mais e ver que estavam quase em casa e que a estrada estava deserta, Mikoto corajosamente estendeu a mão e agarrou a de Yoichi, sussurrando. Vamos para casa, Anata. Na escuridão da noite, um suave luar brilhava através da janela, lançando sua luz sobre a figura de Mikoto. Do outro lado, banhado pelo luar, um menino estava sentado na soleira da porta. Era noite alta, mas ele não tinha dormido. Itachi, por que você ainda não está dormindo? Tem algo te preocupando? Shizui se aproximou de Itachi, que estava sentado ali. Estar acordado até tão tarde significava que ele devia estar preocupado, talvez com saudades dos pais. Não é nada, vou dormir agora. Shizui, você também deveria dormir cedo. Itachi se levantou, deu um tapinha nas calças e se preparou para voltar para dentro. Mas antes, olhou uma última vez para a rua. Estava escuro, mas a figura que ele esperava há tanto tempo não estava lá. Capítulo 145.
Chega, ele agora deve possuir o poder da liberação de madeira. Orochimaru-sama, por favor, deixe-o tentar uma técnica de liberação de madeira. Mina verificou os dados físicos do sujeito do teste e então disse confiantemente para Orochimaru. Assim como em seus sonhos, essa pessoa agora podia usar técnicas de liberação de madeira. Ao ouvir isso, Orochimaru ficou um pouco surpreso, mas calmamente ordenou que um aluno enviasse uma técnica simples de clone de madeira. O sujeito de teste enviado por Danzou era um ninja cultivado da raiz, com apenas 11 anos de idade, mas que já havia realizado inúmeras missões para a raiz e era proficiente em vários ninjutsu. Orochimaru, através de um dispositivo transmissor de som, comandou o ninja para aprender a técnica de liberação de madeira apresentada a ele e liberá-la o mais rápido possível. Como Yoichi não queria expor o envolvimento de Mina no experimento, os sujeitos de teste da raiz ainda não sabiam de sua existência, observando apenas através de um vidro unidirecional. O jovem ninja da raiz imediatamente começou a estudar o pergaminho. O princípio da técnica do clone de madeira é semelhante ao do clone das sombras, mas requer o Kekkei Genkai de liberação de madeira. Depois de formar selos de mão e controlar o fluxo de chakra, o jovem ninja raiz começou a formar selos. A primeira tentativa falhou, mas brotos já haviam aparecido em seus ombros. Só de ver isso, Orochimaru pôde confirmar que o experimento de liberação de madeira foi um sucesso. Na segunda tentativa, uma massa de madeira emergiu do corpo do menino, formando uma forma humana, mas não se completou. Na terceira tentativa, o jovem ninja raiz usou com sucesso a liberação de madeira, técnica do clone de madeira. Impressionante e realmente um sucesso. Depois da Tsunade, você é o ninja médico mais forte. Yoichi-san tem sorte de ter a sua ajuda, disse Orochimaru sem meias palavras nos elogios, compreendendo o caráter de Mina ao longo desses 4 dias. Como ele disse, seu ninjutsu médico poderia rivalizar com o de Tsunade, sua personalidade é aberta e direta, e ela é um pouco ingênua, o que torna fácil extrair informações dela. E está tudo bem, Yoichi-sama me deu a oportunidade. Mina quase escorregou, mas se conteve e mudou de assunto desajeitadamente. Orochimaru-sama, se não houver problemas, então por favor, me dê as células de Hashirama, o experimento acabou. Vamos fazer uma última verificação. Orochimaru sorriu pensando consigo mesmo. Que tipo de oportunidade? Uma oportunidade para experimentar? E muitas, ainda por cima. Mas Yoichi-san provavelmente não tem células Hashirama, e parece que essa nem é a melhor fusão até agora. Orochimaru só pôde usar esse método lisonjeiro para fazer Mina relaxar a guarda e então, lentamente extrair mais informações. Foi bastante proveitoso, deixando Orochimaru ainda mais interessado em Yoichi. Após o término do experimento conforme programado, Orochimaru entregou as células de Hashirama para Mina, que incluíam a maioria obtida de Danzou, o suficiente para cultivar 30 indivíduos com linhagens de liberação de madeira. Obrigado, Orochimaru-sama, então vou me retirar. Após a saudação, Mina deixou a área, perto da Floresta da Morte, cercada por vários covis de cobras venenosas. Se não fosse pelas ordens do Lord Yoichi, ela jamais teria vindo para cá. No entanto, a missão finalmente foi concluída. De posse das células Hashirama, Mina se preparou para ir direto para casa. Ultimamente, Yoichi raramente visitava a polícia, passando a maior parte do tempo treinando 3 estudantes na floresta atrás de sua casa, com Yujito frequentemente visitando. Embora Yujito achasse Yoichi um pouco mulherengo, ele não podia negar a força de Yoichi, principalmente porque ela brigava ao 2 caudas. Ela se sentiu ameaçada durante seu último encontro com o Mangekyou Sharingan de Yoichi. Mina? Enquanto corria para casa, Mina de repente ouviu alguém chamando A e se virou para ver Kushina. Mina perguntou, Kushina, o que você está fazendo aqui? Acabei de ir ao hospital de Konoha, você disse que era um clone das sombras, então voltei, mas não esperava encontrá-la aqui. Kushina se aproximou e perguntou, eu queria conversar com você, mas você tem estado ocupado ultimamente? Toda vez que vou ao hospital, é só um clone das sombras. O clone das sombras tinha que garantir que as tarefas no hospital de Konoha fossem mantidas, então o clone das sombras de Mina recusou todas as atividades não essenciais, incluindo sair com Kushina. Tenho estado bastante ocupado, auxiliando Yoichi-sama com missões. Kushina, você precisa de alguma coisa? Não é nada demais, só tive uma pequena discussão com o Minato alguns dias atrás, mas já fizemos as pazes. Você ainda está ocupado? Ao ver que Mina parecia apressada, Kushina falou, se você estiver ocupada, te encontro outra hora. Certo, estarei livre amanhã. Aí vou te ver. Mina não via Kushina há algum tempo e planejou encontrá-la no dia seguinte para sair e desabafar um pouco sobre a esposa do antigo líder do clã, sem saber que Kushina e Mikoto também eram amigas próximas. Depois de se despedir de Mina, Kushina ficou se perguntando o que fazer. Sem a ajuda de Yoichi, seu controle sobre o chakra da besta com cauda era muito lento. A divisão de selos não precisava da ajuda dela, e suas atividades se limitavam à vila. Ela só conseguia fantasiar sobre o mundo exterior por meio de seus amigos. Minato, tudo sobre o Kakashi já foi resolvido. Contanto que ele não mencione isso, as outras vilas ninjas não saberão que ele já é um Chunin. Hiruzen disse a Minato, que havia avisado quase todos os ninjas da vila que sabiam do status de Chunin de Kakashi para manterem isso em segredo quando ninjas estrangeiros o visitassem. Quase 4 anos se passaram desde que Kakashi fora promovido a Chunin aos 6 anos de idade. Com o treinamento ocasional de Sakumo, Kakashi agora tinha até credenciais para disputar uma patente especial de Jounin. Embora jovem, deixá-lo participar dos exames Chunin certamente o colocaria na vanguarda em termos de força. Se as outras vilas ninja soubessem que Kakashi era Chunin há mais de 3 anos, esse exame Chunin seria uma piada. Muito obrigado, terceiro Hokage, estou bastante preocupado com esse assunto. Minato sorriu e disse, embora os 3 briguem com frequência, a amizade deles é forte.
Se trocássemos de companheiro de equipe repentinamente, este exame Chunin definitivamente seria reprovado. É só uma questão pequena, não se preocupe. Sarutobi olhou para o jovem Minato à sua frente e de repente teve uma ideia. Ele já havia considerado a posição do quarto Hokage, pensando muito sobre isso, mas sentiu que seus 3 alunos não eram adequados para Hokage. Se Tsunade não tivesse hemofobia, Orochimaru pensasse um pouco mais na vila em vez de em suas próprias ambições, e Jiraiya fosse um pouco mais sério. Qualquer um deles seria adequado para Hokage. Mas cada um deles tinha alguma deficiência, o que levou Sarutobi a achar que nenhum deles era adequado para ser Hokage. Quanto a Sakumo, ele era uma pessoa que personificava completamente a vontade do fogo, o que tornava difícil para Sarutobi apontar 2 falhas nele, mesmo que demorasse um dia. Mas ele era muito próximo do clã Uchiha, e ele tinha suas próprias opiniões fortes. Se Sakumo se tornasse o quarto Hokage, então ele, o terceiro Hokage, realmente se aposentaria. Minato, você quer ser Hokage? Sarutobi perguntou de repente, pegando Minato desprevenido. Depois de alguns segundos, Minato coçou a cabeça, dizendo um tanto envergonhado. Claro, é meu objetivo desde os tempos de Genin, e ainda estou trabalhando para alcançá-lo. Quero proteger todos na vila e ganhar o reconhecimento de todos. A última parte sobre proteger Kushina e deixá-la vagar livremente pelo mundo ninja, foi algo que Minato pensou, mas não disse em voz alta. Então faça o seu melhor. Se precisar de alguma coisa pode vir até mim, Minato. Tenho grandes esperanças em você. Sarutobi acendeu seu cachimbo e sorriu gentilmente para Minato. Jiraiya disse uma vez que você era adequado para a técnica do deus voador do trovão. Foi a segunda vez que notei você e senti que você definitivamente se tornaria Hokage. Terceiro Hokage. Minato ficou comovido, se não fosse pela aprovação do terceiro Hokage naquela época. Como mero Chunin poderia ter acessado o pergaminho dos selos e obtido a técnica do deus voador do trovão do segundo Hokage? Trabalhe duro, Minato. Em alguns anos talvez eu também me afaste, e até lá espero que você seja reconhecido por toda a vila. Sim, eu entendo, terceiro Hokage. Minato ficou um pouco animado depois de ouvir isso, quase confirmando que o terceiro Hokage o apoiaria para se tornar o quarto Hokage. Ser Hokage era seu sonho, e também uma condição para libertar Kushina da vigilância. Então Minato ficou particularmente animado após receber o reconhecimento e apoio de Sarutobi. Depois de deixar o prédio do Hokage, Minato ainda estava um pouco animado, mas depois de alguns passos, sua natureza o acalmou. Naquele momento, Minato lembrou que se tornar Hokage, apesar do apoio, não seria isento de resistência. Entre seus pares estava Yoichi, o líder do clã Uchiha. E então havia o Sannin, seu professor Jiraiya e Orochimaru, com registros mais extensos de façanhas e missões militares. O que mais incomodava Minato era Sakumo. Ele de repente sentiu que Sakumo era o mais adequado para ser Hokage, e mesmo que seu sonho o apoiasse, diante de Sakumo, ele sempre se sentiu inferior. Vou discutir isso com Jiraiya-sensei. Minato decidiu inicialmente conhecer Kushina, mas agora a questão de se tornar Hokage pesava em sua mente, querendo analisar isso com Jiraiya. À medida que o exame Chunin se aproximava, as tarefas de patrulha da força policial se tornaram mais rigorosas. A guerra tinha acabado de terminar, e um exame Chunin envolvendo vários países e suas aldeias ninjas era uma tarefa desafiadora para a força policial. Assim, Yoichi também pediu aos ninjas do clã que ajudassem a dividir a carga, permitindo que aqueles que não faziam parte da força policial patrulhassem com eles. Isso daria à força policial mais tempo para descansar. Os genin que participavam dos exames Chunin também estavam treinando fervorosamente. Este exame Chunin era particularmente grandioso. 6 aldeias ninja realizaram conjuntamente o exame Chunin, com 4 daimyos presentes para assistir. Assim que a notícia se espalhou, nenhum genin quis se envergonhar neste exame. Kakashi vinha praticando cooperação em equipe com Obito e Rin até os últimos dias, quando começou a treinar em casa. Ele havia pedido ao seu pai, Sakumo, que o treinasse especificamente na técnica da espada presa branca. Azuma estava aprendendo as técnicas de liberação de fogo do clã Sarutobi com outros ninjas do clã. Rumi estava praticando o punho gentil. Ela não voltou para casa e, com a permissão de Yoichi, treinava na floresta atrás da casa dele todos os dias. Yoichi imaginou um pouco sobre a situação do clã Hyuga, mas não disse nada diretamente. Quanto a Yoichi, ele ainda estava relativamente relaxado, vagando por vários lugares. Depois de absorver chakra de pedra da estrela suficiente, ele parou de treinar. O porão de sua casa também foi equipado com muitos dispositivos experimentais, onde Mina estava conduzindo uma fusão celular. Uma vez que a fusão celular foi concluída, Mina pôde integrar as células de Hashirama em Yoichi. Um método não apenas capaz de liberar perfeitamente o poder das células de Hashirama, mas também sem efeitos colaterais, como pele pálida ou rostos crescendo no corpo. Após se fundir com as células de Hashirama, Yoichi se tornaria o ninja mais forte de Konoha. E ele nem havia aprendido o modo sábio ainda. Ninjas de outras vilas chegaram gradualmente a Konoha, e a equipe ninja da nuvem também estava aqui. Um total de 30 pessoas, além dos 3 Jounin, a Vila das Nuvens trouxe 9 equipes Genin para participar do exame Chunin de Konoha. Embora não fossem tantos quanto os 15 times da Vila da Pedra, eles ainda eram a terceira vila mais populosa. Após chegar em Konoha, Dodai chamou Samui para dentro de casa com uma expressão séria enquanto falava. Samui, se você vir Yujito, transmita as palavras do Raikage para ela, diga para ela não pensar muito. Entendo, Dodai-sama, quando eu vir Yujito, vou convencê-la bem. A expressão de Samui era inexpressiva, não porque ela não levasse a tarefa a sério, mas porque ela raramente demonstrava emoções.
Mas Dodai-sama, Konoha vai nos deixar levar Yujito? Deveriam, considerando a sinceridade que demonstramos desta vez. Se Konoha ainda se recusar, então só nos resta. Dodai esfregou as têmporas, dizendo que eles até trouxeram as outras ferramentas ninja dos 6 caminhos, junto com os documentos de indenização de guerra e comissões de missão da Terra das Águas Quentes e da Terra dos Campos de Arroz. Se Konoha ainda se recusasse a devolver Yujito, então o terceiro Raikage realmente teria que engolir seu orgulho e buscar uma aliança com o Onoki. O Duas Caudas era importante demais para eles. Comparado a isso, o orgulho era insignificante. Esta viagem para os exames Chunin dos ninjas da nuvem não foi apenas para negociar com Konoha, mas também para trocar ideias com os ninjas da pedra. Samui esfregou os ombros e perguntou de repente, se Yujito não sair do território do clã Uchiha, eu posso entrar? Dodai franziu a testa levemente e disse, tente. Se não conseguir entrar, pensaremos em outro jeito. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 146. O exame Chunin está finalmente começando. Kurenai cerrou o punho, ansiosa por isso, e disse, vamos para o local do exame. Rumi também falou, vamos. Os 3 geralmente seguiam a liderança de Yoichi. Com Yoichi ausente e sem um líder de equipe temporário designado, eles geralmente seguiam a liderança de Kurenai, especialmente antes das lutas individuais, com Rumi e Kazuhito a ouvindo. Eles ouviram que, devido ao grande número de participantes, o exame Chunin seria dividido em 3 etapas, terminando com a fase de combate individual, possivelmente deixando apenas cerca de uma dúzia de competidores. Ao chegarem ao local do exame, encontraram 2 salas de aula, cada uma com capacidade para mais de 100 pessoas. Kurenai e sua equipe foram designados para a sala 201. Kurenai, você também está aqui. Eu sabia que você participaria. Azuma se aproximou deles perto da entrada, sorrindo para Kurenai. Apesar de já ter sido derrotado por eles antes, Azuma ainda aproveitou a oportunidade para puxar assunto. Sim, Azuma, você também vai participar do exame Chunin? Quase todo mundo da nossa turma está aqui. Desta vez, vamos ver quem consegue se tornar um Chunin. Azuma, que havia dominado 2 técnicas de liberação de fogo em casa, estava transbordando de confiança. Ele se aproximou e disse a Kurenai, Kurenai, se eu me tornar um Chunin, vamos jantar juntos, ok? Vamos ver quando chegar a hora, Azuma, mas acho que quem vai se tornar um Chunin sou eu. Kurenai terminou de falar e avistou Kakashi na multidão. Seu professor, Yoichi, havia dito a eles que seu maior concorrente no exame Chunin, além dos ninjas de outras vilas, seria Kakashi. Graduado precocemente, Kakashi se tornou um Chunin 3 anos atrás, e embora não estivesse claro por que ele estava participando novamente do exame Chunin, ser elogiado por seu professor Yoichi significava que Kakashi era, sem dúvida, seu competidor mais forte. Apesar de um período de autodegradação após perder seu pai, ser capaz de se tornar um Jounin aos 12 anos e desenvolver uma técnica proibida incompleta de Hankia falou muito sobre o talento de Kakashi. Agora, com Sakumo vivo e continuamente refinando a técnica da espada presa branca, nem mesmo Yoichi conseguia adivinhar a força atual de Kakashi, apenas especulando que ela poderia ser próxima à de um Jounin. Kakashi, eu definitivamente vou superar você neste exame Chunin. Sim, espero que você chegue à rodada final. Kakashi respondeu indiferentemente a Obito, não vendo onde Obito havia se esforçado, considerando que simplesmente praticar algumas técnicas de ninjutsu dificilmente poderia ser chamado de esforço. Quando ele foi encarregado de treinar com Yoichi, ele treinava até mal conseguir ficar de pé. Certo. Esse é o espírito da juventude, Kakashi. Vamos ter uma batalha decisiva quando chegar a hora. Idiota. Há muitas pessoas. Logo, a sala de aula ficou lotada, com 30 equipes Genin somente de Konoha, além de equipes adicionais das vilas Iva e Kumo, totalizando mais de 200 participantes. No total, 267 Genin estavam participando do exame Chunin, daí o uso de 2 grandes salas de aula. Silêncio! Uma nuvem de fumaça apareceu de repente na sala de aula, e então 10 ninjas de Konoha apareceram, liderados por um interrogador da força de tortura e interrogatório. Além deste Jounin, 15 Chunin apareceram nas paredes ao redor da sala de aula. Todos, sentem-se imediatamente e preparem-se para a primeira rodada do exame Chunin. Vendo a atitude séria e a expressão fria do inspetor, o Genin rapidamente encontrou seus assentos conforme as instruções. Agora, vou explicar as regras do exame. Vocês têm 1 hora para o teste de conhecimentos obrigatório da Chunin. Só há uma regra. Se um inspetor flagrar vocês usando qualquer método que não seja responder às perguntas, toda a equipe será desclassificada. Se não houver perguntas, vamos começar o exame. A implicação era clara. Se você não for pego, não há problema. Com tantos participantes e apenas alguns chegando ao final, muitos precisariam ser eliminados nas 2 primeiras rodadas. Kurenai compreendeu rapidamente a natureza da situação, assim como muitos outros participantes. Os fiscais não os proibiam de eliminar aos outros, mas táticas óbvias e tolas também levavam à desqualificação. O exame Chunin era quase como uma questão de sobrevivência do mais apto desde o início. Vamos tentar. Felizmente aprendi algumas ilusões baseadas em som com o professor Yoichi. Enquanto as provas eram distribuídas, Kurenai não se apressou em responder, mas em vez disso, discretamente fez selos de mão sob a mesa enquanto batia ritmicamente na superfície. Baque, 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 baque. Rumi e Kazuhito, ouvindo as batidas, taparam os ouvidos silenciosamente, não querendo ser afetados acidentalmente por Kurenai. Kurenai não foi a única a agir. Outros genins que descobriram a verdadeira natureza do exame começaram a usar vários métodos secretos, não apenas trapaceando, mas também atrapalhando outros competidores. Os fiscais observavam todas essas táticas, intervindo somente quando elas eram flagrantemente óbvias. O inspetor lançou uma shuriken, atingindo bem ao lado da mão de um genin da Vila da Grama,
assustando-o o suficiente para derrubar o espelho que estava escondendo. Você está desclassificado, junto com seus companheiros de equipe, números 148 e 156. Saia da sala de exames. O Genin da Vila da Grama, não querendo sair em silêncio, levantou-se para xingar. Sair. Antes que ele pudesse falar, o Jounin da Força de Tortura e Interrogatório apareceu ao lado dele num piscar de olhos, agarrando-o e jogando-o contra a parede. Qualquer um que atrapalhe o exame ficará a meu critério incapacitar. Sob a forte ameaça dos Jounin, os outros 2 Genins da Vila da Grama não ousaram dizer uma palavra e imediatamente deixaram a sala de aula. Números 71, 13 e 62, vocês estão desclassificados. Números 32, 5 e 19, vocês estão desclassificados. Após vários minutos de exame, desqualificações consecutivas, incluindo de várias equipes de Konoha, aumentaram a pressão sobre os competidores restantes. No entanto, alguns, como Kurenai, permaneceram imperturbáveis. Embora ela não tivesse respondido a uma única pergunta, as batidas continuaram ininterruptas. Usando o som para lançar ilusões, ela é Kurenai, a aluna do líder do clã Uchiha, não é de se admirar. O inspetor Jounin percebeu logo no início que Kurenai estava lançando uma ilusão. Essa técnica era sutil o suficiente para pegar até Chunin desprevenido, então ele não interveio. Mas ele logo percebeu que Kurenai estava tentando lançar uma ilusão de longo alcance para capturar todos na sala de aula. Preciso lembrá-los, caso contrário, se alguém for pego, todos os fiscais ficarão envergonhados. O inspetor Jounin pensou consigo mesmo, então usou um sinal que só eles podiam entender, avisando-os para não caírem na ilusão de Kurenai. Genjutsu, este não é o lugar. Quando o último toque soou, a ilusão de Kurenai fez efeito, impactando todos na sala de aula. De repente, a cena diante dos olhos de todos mudou, mergulhando-os em uma ilusão, embora os inspetores rapidamente a dissipassem. Por que estou aqui, mãe? O que você está fazendo aqui? Uma loja de ramen? Eu não estava em uma prova. Após a implantação bem-sucedida da ilusão, muitos genins que não sabiam da existência dela viram seus arredores mudarem drasticamente. Ao ver muitos caírem na ilusão, o inspetor sorriu, satisfeito com seu trabalho em reduzir o número de participantes, confiante de que havia superado a sala vizinha, no edifício Okage. Embora o exame Chunin tivesse começado, os principais ninjas da Vila das Nuvens demonstraram pouco interesse no exame em si. Dodai foi diretamente ao prédio do Okage, na esperança de iniciar uma segunda rodada de negociações de paz. Comparado ao exame Chunin, eles estavam mais preocupados com o paradeiro das duas caudas. Coincidentemente, Yoichi, Minato e outros líderes Jounin estavam no edifício Okage, junto com Sakumo, que tinha vindo assistir à apresentação de Kakashi. Vendo Dodai decidido a negociar, o terceiro Okage, Hiruzen, chamou Minato e outros. Okage-sama, o Raikage demonstrou grande sinceridade desta vez, oferecendo 4 ferramentas Rikudo herdadas da Vila das Nuvens, juntamente com os termos anteriores. Disse Dodai gravemente. Basta devolver as duas caudas, e a Vila das Nuvens rapidamente entregará sua sinceridade. Hiruzen ficou tentado, mas se virou para Yoichi e perguntou. Yoichi-san, o que você acha da proposta de Dodai-san? Não é muito bom. Yujito é um ninja de Konoha agora, e não temos o costume de trair nossos companheiros. Yoichi rejeitou a proposta imediatamente, olhou friamente para Dodai e disse, já foi generoso da Vila das Nuvens admitir a derrota, embora eu saiba que sua gente não tem honra. Talvez eu devesse ter seguido seu exemplo e devolvido o cadáver de A. O rosto de Dodai escureceu quando ele respondeu, continuar a guerra não seria necessariamente favorável para Konoha. Por que você não continuou a guerra então? É apenas a morte de um herdeiro. Yoichi zombou. O terceiro Raikage quer um filho e se beneficia. Ele acha que pode ter tudo? Você está sonhando? Essa observação enfureceu Dodai, que cerrou os punhos, insultado não apenas pelo Raikage, mas também zombou de si mesmo. Sakumo balançou a cabeça, pensando que era típico de Yoichi provocar os ninjas da nuvem daquele jeito. Okage-sama, você vai deixar que os outros zombem de nós durante as negociações? De qualquer forma, somos enviados da Vila das Nuvens. Deixe-me corrigir isso. Vocês são ninjas da nuvem sem vergonha que se recusam a aceitar a derrota mesmo depois de perder uma guerra, interrompeu Yoichi. Dodai, enfurecido, apontou para Yoichi e avisou. Não vá muito longe, a Vila das Nuvens não vai deixar isso passar. Um relâmpago brilhou quando Yoichi apareceu instantaneamente ao lado de Dodai, agarrando seu pescoço e jogando-o no chão. Bang! O chão rachou sob a cabeça de Dodai, e Yoichi também prendeu o outro braço dele atrás das costas. Este arco é para você agradecer ao Okage-sama. Se dependesse de mim, vocês, ninjas da nuvem, teriam sido mortos ao entrar em Konoha, poupando vocês da chance de ficarem aqui falando bobagens. A força de Yoichi não era algo que Dodai pudesse resistir, especialmente com o modo chakra ativo. Qualquer resistência, Yoichi poderia quebrar seu pescoço. A expressão de Hiruzen mudou quando ele gritou, Yoichi-san, chega. Sakumo se aproximou de Yoichi, colocou a mão em seu ombro e disse, deixa pra lá, Yoichi-san. Ao ver Sakumo intervir, Yoichi finalmente soltou Dodai, avisando, pare com essas palhaçadas. Se eu te pegar rondando as terras Uchiha de novo, mesmo que você seja um genin rival, mandarei a polícia te executar na hora. Okage-sama, parece que não somos necessários aqui. Vou verificar o local do exame com o Yoichi-san. À medida que as tensões aumentavam, Sakumo, temendo que Yoichi pudesse matar Dodai por impulso, falou com Hiruzen. A expressão sombria de Hiruzen suavizou-se um pouco quando ele respondeu, sim, vá em frente, Sakumo-san. Sakumo assentiu, puxou Yoichi e disse, vamos Yoichi-san, vamos tomar uma sopa de feijão vermelho. Com isso, Sakumo conduziu Yoichi para fora do escritório do Okage. Hiruzen suspirou aliviado, mas também percebendo que Minato acabará de testemunhar a maneira como Uchiha lidava com as coisas. Jiraiya, percebendo o olhar de Hiruzen, deu um passo à frente para ajudar Dodai a se levantar e disse, Dodai-san, hoje foi um acidente.
Conversamos outro dia. Dodai ignorou Jiraiya e o terceiro Hokage, saindo do escritório sem dizer uma palavra. Sua saída deixou Hiruzen com uma expressão ainda mais descontente. Depois, Hiruzen se dirigiu aos outros. Vocês podem ir agora. Minato e Jiraiya fiquem para trás. Assim que os outros partiram, Jiraiya falou, não fique bravo, velho. Você sabia que Oishi e os ninjas da nuvem não se dão bem. Por que você o deixou vir? Parece que as negociações de paz vão fracassar de novo. Achei que ele respeitaria minha posição como Hokage. O temperamento Uchiha realmente é forte demais, lamentou Hiruzen, acendendo o cachimbo e dando uma tragada antes de se virar para Minato. Minato, se você se tornar Hokage, encontrará situações ainda mais frustrantes do que eu. Tente se acostumar. Jiraiya interrompeu. Ei, velho, ainda estou aqui como professor dele. Por que você está me ignorando e escolhendo Minato? Ele sabia que Hiruzen gostava de Minato, e seu comentário tinha a intenção de descontrair o clima. Hiruzen, um tanto irritado, olhou para Jiraiya e respondeu, se você levasse a sério as responsabilidades de ser Hokage, eu o recomendaria ao daimyo sem hesitar. Esqueça, deixe o Minato ser o Hokage. Ele é mais adequado do que eu. Jiraiya balançou a cabeça rapidamente, ainda ansioso para viajar pelo mundo ninja, talvez até mesmo encontrar Tsunade quando as guerras acabassem. Capítulo 147. Após a interrupção de Jiraiya, Minato também sorriu. Então, Hiruzen largou o cachimbo e perguntou a Minato. O que você faria em tal situação, Minato? Minato fez uma pausa pensativa antes de responder. Terceiro Hokage, não tenho muita certeza. Mas eu provavelmente não concordaria com as exigências da Vila das Nuvens. Eles já demonstraram insegurança 2 vezes, o que torna difícil para mim confiar neles novamente. E se eles retaliarem contra Konoha quando recuperarem as 2 caudas? Além disso, os itens que eles ofereceram em troca dos 2 caudas não podem ser comparados. Não conhecemos as ferramentas dos 6 caminhos, e se a Vila das Nuvens nos der ferramentas defeituosas? No mundo ninja, até mesmo as ferramentas inimigas devem ser manuseadas com extremo cuidado, sem falar nas ferramentas lendárias do sábio dos 6 caminhos. Se eles usassem ferramentas fornecidas pela Vila das Nuvens e algo desastroso acontecesse, Konoha seria motivo de chacota no mundo ninja. Sim, você está certo, Minato. Você já está encarando as coisas da perspectiva de um Hokage, elogiou Hiruzen com um sorriso, e então olhou para Jiraiya. Se fosse você, Jiraiya, diria, eu não sei, certo? Jiraiya cruzou os braços e respondeu defensivamente, velho, não comece a elogiar o Minato e a me menosprezar. Lembre-se, eu o ensinei. Felizmente Minato não pegou seu hábito de espiar. Hiruzen respondeu com desdém, então continuou questionando Minato. Qual é a sua opinião sobre as 2 caudas, Minato? O 2 caudas, você quer dizer Yujito? Desde que ela se juntou a Konoha, ela é uma ninja de Konoha. Se eu me tornar Hokage, eu a protegerei como Hokage. Mas você não sabe tudo sobre ela. Ela consegue controlar a besta com cauda? Pode causar distúrbios na vila? Atualmente só sabemos seus movimentos fora do território do clã Uchiha. Hiruzen exalou uma nuvem de fumaça e acrescentou. Minato, você viu o que acontece quando o Jinchuriki perde o controle. Kushina quase te matou quando você ajudou a selá-la. Um Jinchuriki livre liberando o poder da besta com cauda na vila. Essas palavras silenciaram Minato. Ele já havia sido gravemente ferido por uma Kushina descontrolada antes, e a lembrança de um Jinchuriki perdendo o controle ainda estava vívida em sua mente. Se fosse eu me encontraria pessoalmente com Yujito, explicaria minhas intenções e então a persuadiria a concordar com o método de Konoha para lidar com o Jinchuriki. Depois de pensar um pouco, Minato continuou. Todos em Konoha são meus camaradas. Vou me esforçar para entender meus camaradas e fazer com que eles me entendam. Essa é a minha abordagem. Bem dito, Minato. Jiraiya expressou sua satisfação. Seus romances sempre almejaram a compreensão mútua entre as pessoas, o que, segundo ele, eliminaria as guerras. Seu aluno havia herdado seu testamento e parecia ser ainda mais excepcional. Hiruzen também assentiu, embora não fosse exatamente a resposta que esperava, a atitude proativa e determinada de Minato, apoiada por seu próprio apoio, era promissora. Hiruzen então se preparou para se reunir com 2 conselheiros para discutir o assunto e pediu que Jiraiya e Minato se retirassem. Depois de deixar o prédio do Hokage, Minato perguntou baixinho a Jiraiya, Sensei, o clã Uchiha é realmente tão dominador na vila? Costumava ser bom. Lembro-me de que antes da deserção de Fugaku, ele se dava bem com o velho. Mas depois que o novo líder do clã assumiu, a atitude do Uchiha se tornou mais assertiva. Jiraiya coçou o queixo, relembrando suas interações com Yoichi e os rumores que ouviu na vila. Ouvi dizer que há 2 facções dentro do clã Uchiha, uma que prefere métodos pacíficos e outra que é mais agressiva. Yoichi, o novo líder do clã, pertence a esta última. Mesmo entre os altos escalões da vila, como Danzou, ele é conhecido por seu estilo militante. No entanto, esse estilo militante não é muito popular na vila, já que a maioria dos ninjas prefere a paz. Ao ouvir isso, Minato assentiu em compreensão, imaginando quão bem havia se saído diante do terceiro Hokage. Parecia que ainda tinha um longo caminho a percorrer se quisesse se tornar Hokage. Em outro lugar, Sakumo inicialmente pretendia levar Yoichi a uma loja de dango, mas um desentendimento os levou ao distrito de alimentos. Sakumo-senpai, você ainda não almoçou? Que tal experimentar o restaurante de Otote que meu clã abriu recentemente? Também pode ser uma oportunidade para eu receber alguma orientação sua. Assim, Sakumo se viu do lado de fora do restaurante de comida quente Uchiha, com um aroma pungente e picante já exalando antes mesmo de ele entrar. Como um lugar assim pode existir em Konoha?
Sakumo estava prestes a dar uma desculpa para ir embora, mas Yoichi o arrastou firmemente para dentro. Lá dentro, Yoichi inicialmente pediu a panela super picante, mas ao ver a mudança no rosto de Sakumo, Yoichi trocou por uma panela de sabor duplo, o que aliviou um pouco Sakumo. Assim que o ensopado chegou, Yoichi também pediu 10 porções de carne de cabra mágica, um prato raro, limitado a 200 porções por dia, geralmente esgotado ao meio-dia. Felizmente, eles chegaram cedo o suficiente para garantir um pouco. Sakumo-senpai, você acha que a Vila das Nuvens vai começar uma guerra? Era incerto antes, mas depois do que aconteceu, é muito provável. Sakumo disse com um sorriso não por causa do tapa de Yoichi, mas porque se a Vila das Nuvens não quisesse começar uma guerra, nem mesmo cortar as pernas de Dodai a impediria. Entretanto, sua ânsia em recuperar as duas caudas, até mesmo oferecendo ferramentas aos 6 caminhos e admitindo a derrota, provavelmente indicava uma intenção de continuar a guerra depois que recuperassem as duas caudas. Isso era diferente do estilo habitual da Vila da Nuvem. Agora mesmo, o terceiro Hokage nos chamou, e não parece que ele pretende negociar seriamente com a Vila das Nuvens. Se não, por que me envolver? Após a refeição, Yoichi e Sakumo seguiram para o local do exame. Quando Kakashi e Kurenai apareceram, souberam da mudança repentina no formato da segunda rodada. No entanto, mudanças repentinas eram comuns em missões. Kakashi já havia vivenciado missões destinadas a proteger alguém que acabaram se transformando em uma situação em que a pessoa foi acusada de assassinato e teve que fugir. Yoichi-sama. Obito se aproximou e cumprimentou Yoichi animadamente. Sua vida havia melhorado significativamente e graças a Yoichi, usar o símbolo do leque do clã Uchiha lhe rendeu muita atenção. Obito, faça o seu melhor para eliminar Kakashi no terceiro round. Esse incentivo atingiu exatamente onde Obito precisava, e ele respondeu entusiasticamente, sim, Yoichi-sama, farei o meu melhor. Kakashi revirou os olhos quando Yoichi causou problemas ao conhecê-lo. Depois de conhecer Kurenai e sua equipe, Yoichi pretendia voltar para casa, mas em vez disso, foi em direção ao supermercado. Ele percebeu que Mikoto parecia indisposta ontem, sem saber se era por exaustão ou mau humor, e decidiu ir vê-la. Ao chegar ao escritório de Mikoto, ele entrou diretamente, encontrando sua mesa arrumada, mas seu rosto sem a gentileza habitual, substituído pela preocupação. Mikoto, o que está te incomodando? Yoichi-sama. Mikoto, sentindo-se segura pela presença de Yoichi, estava prestes a falar quando Yoichi a puxou para sentar no sofá. Yoichi-sama, eu posso não ser uma mãe qualificada. Esqueci a hora em que deveria encontrar Itachi e quando me lembrei e fui procurá-lo, senti que não importa o que eu fizesse, não conseguiria compensar a promessa quebrada naquele dia. Mikoto expressou profundo arrependimento. Sempre que ia ver Itachi, ele ainda chamava de mãe, mas parecia haver uma barreira entre eles. Yoichi-sama, o que devo fazer? Mikoto, sentindo-se impotente, agarrou a mão de Yoichi buscando apoio. Itachi, certo. Eu lembro que ele só tem 3 anos. Por que não o leva para morar com você? Da última vez você estava preocupado por estar muito ocupado, mas se vocês morarem juntos, suas preocupações desaparecerão. Yoichi sugeriu, enquanto acariciava a mão macia e pálida de Mikoto. Não se sobrecarregue. Apenas delegue mais trabalho aos outros membros do clã. Trabalhe de 4 a 5 horas por dia. Eu não passo mais do que 2 horas na polícia. Isso deve ser administrável. Mas e a tarefa que Fugaku atribuiu a Shinji-san? As tarefas do desertor são irrelevantes. Eu sou o líder do clã. Falarei com Shinji. Mikoto, você é a mãe de Itachi. Yoichi aconselhou, mas então seu olhar pousou involuntariamente na perna coberta de nylon de Mikoto, e ele não conseguiu evitar segurá-la. Talvez influenciado por Mina, que frequentemente colocava seus pés calçados em nylon nas mãos de Yoichi, ele desenvolveu um interesse particular. Há bastante espaço em volta da minha casa, Mikoto. Você poderia escolher um lugar e construir uma casa lá, e depois levar Itachi para morar com você. Ficar remoendo descuidos do passado é inútil. Compense-os no futuro. Além disso, você tem estado muito ocupado. Eu não deveria ter lhe dado tanta responsabilidade a ponto de você às vezes pular refeições. Mikoto se sentiu tocada pela perspectiva empática de Yoichi e sua disposição em ajudá-la a lidar com suas preocupações. Yoichi-sama, a escolha foi minha antes, não é sua culpa. Só preciso prestar mais atenção. Suas bochechas coraram levemente enquanto ela falava, sentindo um formigamento sensível onde Yoichi segurava seu pé. Embora distraída por pensamentos sobre Itachi, era difícil para ela se concentrar. Yoichi-sama, eu entendo. Ainda temos algum tempo. Vou até a polícia em breve. Mikoto, você deveria começar a delegar seu trabalho também. É impossível uma pessoa cuidar de tudo sozinha. Depois de terminar seu conselho, Yoichi ajudou Mikoto a se levantar do sofá. Se ele não ajudasse Mikoto a resolver esse problema logo, ela poderia até começar a negligenciar suas refeições. Embora Yoichi não gostasse particularmente de Itachi, não havia necessidade de deliberadamente tornar as coisas desconfortáveis para Mikoto. Antes de sair, Mikoto ajustou as roupas de Yoichi com gratidão, um gesto mais de reconexão com seu papel de esposa do que de necessidade real. Depois que Yoichi foi embora, Mikoto sentiu-se um pouco aliviada. O passado não podia ser mudado, mas ela decidiu consertar as coisas no futuro. Capítulo 148. Shinji-kun, a situação é essa. Eu também tenho algumas falhas neste assunto. No momento, todos os negócios do clã Uchiha são administrados por Mikoto-san. Providenciei que os membros do nosso clã a ajudassem com o trabalho, mas ela ainda quer morar com o filho. Yoichi falou com Shinji, que ficou em silêncio ao ouvir isso. Após um momento ele respondeu. Mas, líder do clã, esta foi uma instrução de Fugaku do clã Uchiha, e também é uma instrução do 8º ancião. Você está se referindo a Fugaku que traiu a vila e o clã Uchiha.
Está planejando seguir as instruções dele e ajudar um ninja rebelde? O tom de Yoichi ficou mais pesado. Shinji-kun, você entende o que está dizendo? Mikoto-san é a mãe biológica de Itachi. Ela estava ocupada demais cuidando dos negócios do clã para o bem-estar de todos os nossos membros para cuidar do filho. Agora, você ainda está tentando impedi-la? Vamos abordar isso na próxima reunião do clã. Se alguém te apoiar, podemos deixar para lá. Shinji tremeu ao ouvir a menção da reunião do clã. Ele já havia recusado Mikoto antes e se sentia desconfortável, mas ela não insistiu mais depois da recusa. Desta vez, ele se opôs ao pedido de Yoichi por causa da promessa feita ao oitavo ancião, mas impedir uma mãe de viver com seu filho, especialmente sob as ordens de Fugaku. Se essa questão fosse apresentada na reunião, os furiosos membros do clã o destruiriam. Mikoto ainda administra os negócios do clã e supervisiona os benefícios mensais para os membros do clã. Shinji já conseguia imaginar ter que se desculpar cometendo seppuku depois de participar da reunião do clã. Líder do clã, eu entendo. Falarei com Itachi quando voltar. Ele sabia que se seguisse teimosamente as instruções de Fugaku, o clã o consideraria conivente com um ninja desonesto. Yoichi assentiu. Mikoto-san não quer voltar para a antiga casa. Ela está procurando um novo lugar para morar ultimamente. Diga a ela para levar Itachi diretamente. Sim, líder do clã. Depois que Shinji foi embora, Yoichi também foi embora. Recuperar a custódia de Itachi foi uma questão pequena. Da última vez, Mikoto sentiu que não podia cuidar de Itachi devido à sua agenda lotada, então Yoichi não interveio. Caso contrário, as instruções de Fugaku e as advertências do oitavo ancião não teriam sido capazes de superar Yoichi. Ele não sentia nada por Itachi e não tinha expectativas ou afeição por ele. Sentia até repulsa pelo que Itachi eventualmente faria no mundo ninja. Mas isso não é possível agora. Com Yoichi por perto, os Uchiha não serão destruídos. Mais tarde naquela noite, depois do jantar, Yoichi e Mina estavam descansando no sofá quando alguém entrou de repente. Na sala estava apenas Mikoto, vestida formalmente. Apesar do rosto cansado, mas bonito, ela sorria mais do que antes. Quando Mina viu entrar, fez beicinho, infeliz. Por que chegar tão tarde? Ela se agarrou com força ao braço de Yoichi. Mikoto olhou para o pequeno truque de Mina, mas não deu importância e contou o que tinha acontecido para Yoichi. Ela tinha acabado de visitar Itachi e o informado de que eles iriam morar juntos. Ela ficou com ele até que ele precisasse descansar. Embora a casa ainda não estivesse pronta, Mikoto decidiu mudar Itachi para sua casa atual, a antiga casa de Yoichi. Depois que Yoichi saiu à tarde, Mikoto começou a ensinar outros assistentes a diminuir sua própria carga de trabalho. Ela também descobriu uma jovem diretora de orfanato que parecia bastante competente. Durante a visita, ela notou que todos os outros eram caóticos, enquanto este era bem organizado. Mikoto planejou abordar a diretora para ver se ela poderia ajudar, mas isso fica para depois. Mikoto veio agradecer a Yoichi esta noite. Sem ele decidindo decisivamente que Itachi fosse morar com ela ainda estaria preocupada em consertar o relacionamento deles. Yoichi-kun, obrigado por hoje. Mikoto, dizer obrigado é muito distante. Antes que ela pudesse terminar, Yoichi a interrompeu. Ao ouvir isso, seus olhos se suavizaram e ela inconscientemente se inclinou em sua direção. Yoichi-kun, quero passar mais tempo com Itachi nos próximos dias e conversar sobre os negócios do clã esta noite. Mina apertou o braço de Yoichi com mais força ao ouvir isso. Qual era o problema? Ela só queria ocupar o tempo dele. Tudo bem então. Yoichi-sama, eu. Aplausos. 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 Yoichi usou uma leve corrente de chakra de liberação de relâmpago, fazendo Mina pular, com o rosto vermelho e cobrindo o bumbum. Seus pés cobertos de seda subiram as escadas de volta ao seu quarto. Mikoto, vamos subir. Sim, Anata. Chamando de marido, Mikoto segurou a mão de Yoichi e subiu as escadas. Naquela noite, ela queria agradecer a Yoichi por ser sua esposa. Amanhã, ela assumiria seu papel de mãe. Otsushi-kun, por favor, mantenha isso em segredo. Este é meu clone. Tarde da noite, o clone de Dodai apareceu no quarto de Otsushi, revelando sua identidade para impedir que Otsushi atacasse. Dodai de Komogakure? Por que veio ao meu quarto tão tarde? Estou aqui para vê-lo, Otsushi-san, principalmente para uma reunião. O Lorde Raikage quer falar com o terceiro Tsuchikage. Suas palavras fizeram Otsushi parar e então suspeitar de algum truque. Uma reunião? Nunca ouvi falar disso, e o que Iwagakure e você, Komogakure, têm para discutir? Os dois sempre foram cautelosos um com o outro, com atritos que remontam à Segunda Grande Guerra Ninja. Eles têm quase 2 décadas de inimizade. Dodai explicou calmamente, a decisão é do Lorde Raikage. Há um assunto importante para discutir com o terceiro Tsuchikage. Preparamos o equipamento para as negociações, para que ambos os lados possam permanecer em suas respectivas aldeias e gravar a reunião remotamente. Você falhou nas negociações com Konoha e veio até nós como reserva? Otsushi perguntou, sondando segundas intenções. A derrota de Komogakure para Konoha não era segredo. Associando isso à visão de Dodai saindo do escritório do Okage naquele dia, Otsushi suspeitou. Está relacionado, mas os detalhes devem ser decididos por nossos respectivos líderes. O que você acha, Otsushi-kun? O clone de Dodai continuou. Konoha derrotou Tsunagakure e a nós repetidamente. Agora eles estão organizando um exame Chunin em larga escala para afirmar seu poderio militar. Se Iwagakure continuar focado em nós, será um erro. Eu aceito, mas darei um retorno depois que o exame Chunin terminar. Então deixo isso com você. Estrondo. Depois de falar, o clone de Dodai desapareceu, com as memórias retornando ao original. Otsushi guardou o pergaminho e voltou a descansar. Nenhuma informação poderia ser entregue de dentro de Konoha, ou ele poderia ser interceptado. A arrogância atual de Konoha era evidente.
Organizando um exame Chunin para exibir seu poderio militar, eles praticamente se consideravam o topo das 5 grandes nações. Se Komogakure quisesse se aliar contra Konoha, Otsushi acreditava que seu pai provavelmente concordaria. No dia seguinte, a segunda rodada do exame Chunin começou rapidamente, mas Yoichi não compareceu. Ele já havia feito o suficiente pelos seus 3 alunos. Hoje Mina também não foi ao hospital de Konoha, pois o laboratório subterrâneo havia cultivado completamente as células de Hashirama. Ela não esperava que as células de Yoichi se fundissem com as células de Hashirama tão rapidamente, várias vezes mais rápido do que uma pessoa comum. Yoichi-sama está pronto para a fusão. Embora eu não tenha testado em você no mundo dos sonhos, os outros tiveram uma taxa de sucesso de 100%. Tudo bem, Mina. Se outros têm uma taxa de sucesso tão alta, para um Uchiha será ainda maior. Yoichi estava deitado na mesa de operação, dando sinal verde para Mina prosseguir. Mina habilmente fundiu as células, então observou a reação de Yoichi. A princípio, ele não sentiu nada, mas logo seu corpo pareceu encharcado em uma fonte termal. Uma onda de calor o percorreu, afetando até mesmo seu chakra. Não era o calor de Godzilla, esse calor era reconfortante e até acalmava seus olhos. Seus olhos de repente revelaram um Mangekyou Sharingan. Ele fez um corte no braço e usou o Yazaka no Magatama. Sob o poder do Doujutsu, uma ferida profunda e longa foi curada em poucos segundos, deixando Mina sem palavras. Yoichi-sama, você é? Estou testando meu poder visual. Parece eficaz. Yoichi fechou os olhos, sentindo. Antes, usar o Mangekyou Sharingan drenava sua energia. Agora, ele sentia seu chakra recuperando lentamente o poder ocular perdido. A fusão foi bem sucedida, Mina. Você pode começar a integrar as células de Hashirama em você e em Mikoto. Yoichi verificou seu reflexo. Nenhuma mudança drástica havia ocorrido. Sua pele permaneceu normal, sem ficar pálida ou monstruosa. As mãos de Mina permaneceram por perto até que a expressão de Yoichi escureceu, e ela murmurou, eu vou fazer o meu primeiro antes do da Mikoto. Preciso ir antes dela. Como quiser. Mas por que discutir se vocês já estão juntos? É tudo culpa do Yoichi-sama. Não diga isso. Mina bufou e cobriu a boca. A noite passada foi sua experiência mais embaraçosa, esperando a noite toda até que apenas 2 pessoas aparecessem. Yoichi-sama nem tinha tomado banho. Ela deveria ir primeiro, mas acabou perdendo tudo para Mikoto. Tudo bem, tudo bem. Continue trabalhando, Mina. Estou saindo. Yoichi partiu, satisfeito. Com as células de Hashirama agora fundidas, aprender a arte sábia era o próximo passo. Ele só precisava da liberação de madeira e do Mangekyou Sharingan eterno. Ele também tinha uma fava Senzu e se perguntou se deveria tentar usá-la para evoluir seu Sharingan. Mas ele não conseguia determinar se a evolução do Mangekyou Sharingan eterno era uma questão de qualidade ou quantidade. Se fosse apenas acumular poder ocular, ele poderia continuar absorvendo chakra de pedra estelar. Mas ele estava quase sem pedra estelar, e o Mangekyou não havia evoluído para a forma eterna. Ele suspeitava que o Mangekyou eterno exigiria uma mudança qualitativa, precisando de 2 poderes oculares diferentes para estimular a atualização. Ele precisaria de outro Mangekyou, mas usar um de uma linhagem distante reduzia as chances de sucesso. Mas não era impossível. Estou de bom humor hoje. Será que devo sortear um belo poder, certo? Yoichi teve um pensamento repentino. A alegria da noite anterior e a fusão bem-sucedida de hoje o fizeram se sentir ótimo. Só uma vez. Os saques acumulados poderiam ser economizados. Se uma guerra eclodisse, ele poderia ficar ocupado por meses. Decidido, ele convocou a roda dos superpoderes e aproveitou a oportunidade. A guia de estratégia auxilia perfeitamente o hospedeiro na elaboração de estratégias contra qualquer alvo. Até mesmo inimigos mortais têm fraquezas que podem ser exploradas. PS, esta é a materialização das habilidades de um estrategista de ponta. Ela desaparecerá após 3 alvos serem conquistados. Que tipo de habilidade é essa? Estou jogando um jogo de estratégia no mundo ninja? Yoichi fez uma careta, mas estudou cuidadosamente a habilidade. Ele podia ver um livro que só ele conseguia ver. Ao escrever um nome e confirmá-lo, ele podia seguir instruções passo a passo para a vitória. Tão mágico! Yoichi anotou curiosamente o nome de Mina. No segundo seguinte, o guia exibiu uma mensagem. E afeição, 100% não precisa conquistar. Com 100% de afeição, ela morreria por Yoichi. Considerando o relacionamento deles, é normal. Em 90%, um alvo estaria disposto a se casar com Yoichi. Vamos dar uma olhada no Mikoto. E afeição, 100% não precisa conquistar. Ao ver uma pontuação perfeita para Mikoto, Yoichi ficou satisfeito. Além de Mina e Mikoto, quem mais há para conquistar? Yoichi pensou em alguém e cautelosamente escreveu Tsunade no guia. Afeição, 64% conquistável. Capítulo 149. 64% provavelmente significa que somos um pouco melhores do que apenas amigos. Com 50% é como estranhos, nem gostamos nem desgostamos. Yoichi leu a explicação no guia de estratégia e pensou, Jiraiya e Orochimaru provavelmente estão em torno de 80%. Jiraiya pode ter uma pontuação maior, já que Orochimaru ficou mais sombrio. Devo perseguir Tsunade? Não é como o passaporte demoníaco que distorce a mente das pessoas. Este guia parece mais um conselho. Mesmo que o conselho venha de alguém excepcionalmente habilidoso, ele não viola princípios básicos. Yoichi discretamente confirmou a entrada de Tsunade e viu várias sugestões aparecerem. O primeiro passo era encontrá-la. A reação dela determinaria os próximos passos. Parece um jogo de estratégia em tempo real, e eu sou controlado. Yoichi refletiu sobre a situação. Deixar a vila não era conveniente naquele momento. Os exames Chunin provavelmente levariam à guerra ou à eleição para Hokage. Ele precisaria esperar por um momento melhor. Vamos verificar os outros.
Este guia permitia que Oishi testasse a afeição das pessoas e distinguisse aliados de inimigos. Mas havia uma ressalva: ele só podia inserir nomes do sexo oposto, a menos que alterasse seu próprio gênero. Yuji Ni, afeição aos 53, nada mal, nada hostil. Uzumaki Kushina, afeição aos 62, decente, mas um pouco menor que Tsunade. Otsutsuki Kaguya, não tem valor algum. Preciso mesmo conhecê-la? Yoichi passou um tempo testando os nomes de todas as mulheres que conhecia. Mina e Mikoto tiveram as notas mais altas, ambas com 100%. Isso não foi nenhuma surpresa. Em seguida vieram Rumi e Kurenai com 79 e 82 pontos, respectivamente. Yoichi tinha sido um bom professor para seus alunos. Depois de brincar bastante, Yoichi guardou o guia de estratégia. Enquanto um alvo permanecesse invicto, ele poderia continuar a medir a feição. Ele percebeu o verdadeiro valor do guia, embora limitado às mulheres. A segunda fase das provas já havia começado, mas os candidatos tinham 5 dias até a divulgação dos resultados. A terceira fase aconteceria 20 dias depois. O local estava pronto e os nobres e dignitários de diferentes nações poderiam comparecer a qualquer momento. Os exames Chunin foram uma dor de cabeça para a divisão de segurança, mas trouxeram benefícios. Fizeram Konoha prosperar. Com a chegada de nobres e mercadores, eles notariam os negócios dos Uchiha e possivelmente colaborariam. Já que fundi a liberação de madeira, preciso encontrar um lugar para treinar. Yoichi imediatamente pegou um papel de chakra e se testou. Com certeza, além de raios e fogo, ele agora tinha atributos de terra e água. Quanto às técnicas de liberação de madeira, Yoichi tinha muito mais que Orochimaru. Ele havia copiado todas as técnicas proibidas do pergaminho dos selos, incluindo o jutsu de liberação de madeira. Talvez a caverna Ryushi seja um bom lugar para treinar e praticar a arte sábia. Yoichi decidiu deixar uma pequena cobra da caverna Ryushi com Mina para que ela pudesse informá-lo se algo acontecesse em Konoha. Ah, você finalmente chegou à caverna Ryushi. Qual é a sua constituição? Parece que você já está no modo sábio. Ishikishima Imi notou a mudança em Yoichi assim que ela o invocou de volta para a caverna Ryushi. Da última vez que o visitou, ele não conseguia absorver energia natural. Agora fazia isso constantemente, sem nenhuma mudança em seu corpo, assim como os da sua espécie. Após uma longa prática, seu corpo se adaptou à energia natural, e entrar no modo sábio foi fácil. Ela não esperava que Yoichi estivesse naquele estado. Seu interesse por aquele humano aumentou. Yoichi verificou a pontuação de afeição de Ishikishima Imi. Embora fosse uma cobra, ela ainda era uma fêmea e, portanto, uma conquista em potencial. Saltou de 52 para 65. Ela estava planejando comê-lo? Ishikishima Imi lambia os lábios, sua forma humana parecia atraente. Mas Yoichi a vira em forma de cobra. Estou aqui para encontrar o sábio da cobra branca e aprender a arte sábia. Depois pretendo treinar ninjutsu. Antes de terminar, Ishikishima Imi interrompeu. Não há necessidade de procurar o sábio da cobra branca para isso. Durante séculos treinamos desafiantes na arte da sábia. É claro que também reivindicamos seus corpos se eles falharem. Estalando a língua, ela continuou. Sua constituição é diferente, então você só precisa de um pouco de prática para dominar o modo sábio. Quanto à arte sábia, depende do seu talento. Yoichi olhou para ela. Então eu vou confiar em você. Se você gosta de comer humanos, eu poderia encontrar alguns prisioneiros condenados à morte para você. Não me interesso por essas pessoas. Só aqueles que falham na arte da sábia, com energia natural fervilhando dentro deles, têm bom gosto. Ishikishima Imi flutuou atrás dele, sua língua rosa passando perto de sua orelha. Você até tem preferências. Me ensina a arte da sábia logo. Se ela não estivesse ensinando, ele lhe teria dado uma boa lição. Depois de dominar a arte sábia, ele treinaria a liberação de madeira. O pergaminho dos selos continha até a técnica secreta verdadeiras milhares de mãos, embora atingir o tamanho colossal do primeiro Hokage fosse difícil. Enquanto Yoichi treinava na caverna Ryushi, as coisas permaneciam pacíficas em Konoha. Ele frequentemente treinava em casa, e a divisão de segurança não precisava tanto dele depois que ele aperfeiçoou as diretrizes disciplinares. A segunda rodada de exames na Floresta da Morte já estava causando ferimentos e baixas, nem mesmo os genin de Konoha foram poupados. Os participantes incluíam genins recomendados e aqueles que se formaram anos atrás com a esperança de se tornarem Chunin. No entanto, eles ignoraram os perigos, e muitos não conseguiram competir contra genins de equipes de classificação mais alta. Com os daimyo, nobres e mercadores ainda para chegar, a divisão de segurança estava menos pressionada, principalmente para ficar de olho nos ninjas estrangeiros. Depois de voltar a morar com Itachi, Mikoto se sentiu realizada. Ela costumava vê-lo treinar depois de cuidar dos assuntos do clã pela manhã. Entretanto, uma coisa ainda estava faltando, seu segundo filho, Sasuke. Ela ficou um pouco decepcionada. Apesar de não usar nenhuma proteção, ela não havia concebido o filho de Yoichi-kun. Com Sasuke, Mikoto sentiu que sua vida estaria completa. Ela pensou em perguntar a uma médica ninja, mas a melhor da vila era Mina, e ela nunca lhe daria uma resposta direta. Enquanto isso, sem nada para fazer, Jiraiya finalmente decidiu agir com base em algo que ele vinha pensando há muito tempo. Orochimaru não está em casa. Por que veio para a Floresta da Morte? Ele está aqui por causa dos seus 3 alunos nos exames Chunin? Jiraiya rastreou Orochimaru até a Floresta da Morte, mas de repente o perdeu de vista. Depois de procurar, ele encontrou uma toca de cobra embaixo de uma árvore gigante. Orochimaru provavelmente está lá dentro. Assim que ele estava prestes a entrar, Orochimaru surgiu e perguntou diretamente: Jiraiya, você está me seguindo? É, você estava andando rápido demais para eu alcançar, e preciso te perguntar uma coisa. Jiraiya se manteve firme, então se aproximou e sorriu maliciosamente. Orochimaru, o que você estava fazendo aí?
Algo suspeito? Esta é minha base de pesquisa de ninjutsu. Não há nada de interessante lá dentro, mas já que é você, entre. Orochimaru se virou e voltou para dentro. Já que Jiraiya o havia seguido até ali, recusá-lo só o deixaria ainda mais determinado. Não havia nada realmente obscuro lá dentro. Até mesmo os sujeitos dos experimentos eram prisioneiros condenados à morte. Seguindo Orochimaru, Jiraiya olhou ao redor. Em uma sala espaçosa, seus olhos se estreitaram. Vários cadáveres estavam espalhados. Um estava amarrado a uma mesa, enquanto um menino limpava. Foi um experimento humano. Jiraiya reconheceu imediatamente. Nunca imaginou que Orochimaru faria isso secretamente. Muitas vidas provavelmente foram perdidas aqui. Jiraiya cerrou os punhos, gritando para Orochimaru. Orochimaru, o que você está? Ele foi interrompido quando Orochimaru lhe entregou um livreto. Orochimaru, o que é isso? Você esqueceu como ler? Vendo o olhar de desprezo no rosto de Orochimaru, Jiraiya pegou o livreto e o abriu. Uma lista. Registros da prisão. Presos condenados à morte na prisão de Kyoto. Iwaya Kuei, Shimomura Kota, Muroi Saburo. Jiraiya ficou confuso e olhou para os cadáveres na sala. 2 dos rostos correspondiam aos nomes. Ele entendeu. Orochimaru, eles são todos prisioneiros condenados à morte? Sim, prisioneiros condenados à morte de toda a Terra do Fogo. Eles vão morrer de qualquer jeito, então queiram contribuir para a minha pesquisa. Eles não são baratos, e tem havido menos condenados à morte ultimamente. O tom casual de Orochimaru abafou a raiva justificada de Jiraiya. Ele acreditava que experimentos humanos não deveriam existir, mas Orochimaru estava usando apenas condenados à morte comprados. Isso deixou Jiraiya com dificuldade para encontrar um motivo para condená-lo. Isso não é algo que os ninjas de Konoha deveriam fazer. Ao ver Jiraiya dizer aquilo com a voz abafada, Orochimaru riu. Jiraiya, você sabe quantas vidas as técnicas proibidas do segundo Hokage custaram? O pergaminho dos selos contém a maior parte das técnicas dele. As finanças da vila não permitiam a compra de condenados à morte naquela época, então suspeito que ele usasse prisioneiros de vilas inimigas. Testar jutsus em ninjas é muito melhor do que usar civis. Orochimaru admirava o segundo Hokage, então ele sabia muito sobre ele. Jiraiya não conseguiu refutar uma palavra. Criticar Orochimaru seria criticar o segundo Hokage. Mas que direito ele tinha de fazer isso? Em realizações, contribuições e status, ele não tinha comparação. Se ousasse criticar o segundo Hokage, o primeiro a repreendê-lo seria Hiruzen. Certo, Jiraiya. Vamos direto ao ponto. Por que você estava me procurando? Orochimaru perguntou. Tenho trabalho a fazer. Se você tem algo a dizer, fale logo. Ok. Jiraiya pensou na profecia do Monte Myobuku e decidiu deixá-la de lado por enquanto. Ele informaria o Hokage mais tarde. Orochimaru, quantos contratantes a caverna Ryushi tem? Orochimaru pareceu confuso. Por que pergunta? Tecnicamente apenas 2, eu e Oishi. A caverna Ryushi tem algum ressentimento contra o Monte Myobuku? Não faço ideia. Existe há mais de 1000 anos. Como eu saberia se eles guardam rancor? As cobras têm mau gênio, então não pergunto. Orochimaru olhou para Jiraiya. Os sapos são mais agradáveis. Por que você não pergunta a eles? Eles não me contam. Ao ver a expressão de Jiraiya, Orochimaru percebeu que ele estava mentindo. Cobras comem sapos. Se elas têm algum ressentimento, pense nisso como Sansukumi. Cobras, sapos e lesmas formam o lendário triângulo onde cada um restringe o outro, semelhante a um jogo de xadrez de animais. Jiraiya pensou em Sansukumi e sentiu que a profecia do grande sapo sábio era precisa. No entanto, duvidava que a sombra fosse Orochimaru. Orochimaru, o que você acha do relacionamento de Oishi com a caverna Ryushi? Jiraiya, você está cheio de perguntas hoje, todas sobre a caverna Ryushi. Orochimaru estreitou os olhos e perguntou cautelosamente. Você suspeita de alguma coisa? Não me importo com outros contratantes. Se souber de algo, me diga. Ahaha, só curiosidade. Não está acontecendo nada. Jiraiya coçou a cabeça com um sorriso e estava prestes a sair. Ele acenou para Orochimaru. Vou indo agora. Te pago uma bebida qualquer dia desses. Capítulo 150. Experimentação humana? Orochimaru tem feito isso ultimamente? A expressão de Hiruzen ficou tensa ao ouvir o relato de Jiraiya. Ele suspeitava que Orochimaru estivesse se tornando recluso. Originalmente destinado a ficar e apoiar a vila, ele não esperava que Orochimaru conduzisse experimentos humanos para estudar ninjutsu. Sim, mas velho, todos os objetos de estudo de Orochimaru eram condenados à morte de várias prisões do País do Fogo. Ele os comprou. Eu verifiquei isso. Vendo Sarutobi largar seu cachimbo com uma cara séria, Jiraiya explicou rapidamente. Ele não queria nenhum mal-entendido por falta de esclarecimento. Presidiários condenados à morte? Contém-me os detalhes. Sarutobi falou com Jiraiya com irritação, quase pronto para convocar a Anbu. Jiraiya relatou sua busca por Orochimaru, desde o início na vila até a saída da base de pesquisa. Ele omitiu apenas as perguntas sobre o Monte Myobuku e a caverna Ryushi. Então é assim. Sarutobi reacendeu o cachimbo e embalou tabaco fresco. Após um momento de silêncio, disse, se são condenados à morte, então deixem para lá. Mas a Anbu não recebeu nenhuma informação de que Orochimaru tenha trazido pessoas. Talvez a divisão de segurança tenha providenciado isso para ele. Jiraiya ficou surpreso. Velho, você não vai dizer nada sobre experimentação humana? O que eu diria? Se eu criticar Orochimaru, quem falará pelo segundo Hokage? O primeiro Hokage? Sarutobi respondeu com raiva. Se você tivesse visto meu professor pesquisando técnicas proibidas, nunca pensaria nessas coisas. Orochimaru não está errado. Ele está apenas usando condenados à morte. Na época em que o segundo Hokage pesquisava técnicas proibidas, os ninjas inimigos na prisão de Konoha raramente sobreviviam um mês.
Cada novo lote era consumido rapidamente, caso contrário, de onde teriam vindo todas aquelas técnicas proibidas? Embora técnicas proibidas e poderosas pudessem afetar a psique de um ninja, estudá-las era igualmente arriscado. Se Orochimaru invocasse o nome do segundo Hokage, Hiruzen não poderia dizer muito como professor. Os condenados à morte vão morrer de qualquer jeito. Jiraiya, você é ninja há anos. Não se assuste tanto com isso. Sarutobi repreendeu Jiraiya. Dos seus 3 alunos, ele era o que mais gostava do temperamento de Jiraiya, mas às vezes ele era ingênuo demais. Durante a Segunda Grande Guerra Ninja, por exemplo, Jiraiya permaneceu em vilas inimigas para cuidar de órfãos, enfurecendo Sarutobi. Muitos órfãos em Konoha precisavam de ajuda, mas Jiraiya permaneceu com o inimigo. Com o tempo, todos os 3 discípulos desenvolveram maus hábitos semelhantes. Tudo bem, se você não tiver problema com isso. Pelo menos eu te avisei. Aliás, Orochimaru disse para ficarmos de olho nos nossos genins nos exames Chunin. Eles podem te surpreender. Jiraiya terminou e saiu pela janela, planejando embebedar Orochimaru e extrair mais informações. Use a porta, aquele idiota. Ao ver Jiraiya pular pela janela, Sarutobi deu uma batidinha em seu cachimbo, irritado, e sentou-se novamente. Mas, lembrando-se do conselho de Jiraiya, ele não resistiu e conferiu os exames Chunin. Ele pegou sua bola de cristal e usou a técnica do telescópio, revelando a Floresta da Morte. Azuma? Eles estão lutando. Com o time 8 por um pergaminho e perderam? O rosto de Sarutobi se obscureceu. Ele vira Azuma treinar duro e dominar 2 jutsus de fogo antes das provas. Até Shinosuke tinha grandes esperanças para o time. No entanto, eles estavam à beira da eliminação. Faltando 2 dias para o fim da segunda rodada, encontrar os 2 pergaminhos restantes não seria fácil. Se não conseguissem obtê-los de outros, seriam desclassificados. Aquele ali, não é o genin recomendado pela raiz? Liberação de madeira? Sarutobi mudou a visão da bola de cristal e ficou chocado ao ver um genin da raiz usando o jutsu de liberação de madeira para esmagar 3 ninjas de Kusagakure. Não é de se espantar que Orochimaru tenha lhe dito para assistir aos exames. O membro da raiz com liberação de madeira. Será que Orochimaru desenvolveu isso? Sarutobi sabia que Danzou não conseguiria. Nem mesmo o segundo Hokage conseguiria cultivar a liberação de madeira com sucesso. Então a fundação de Danzou era muito menos capaz. Mas Orochimaru era obcecado em pesquisar ninjutsu e se assemelhava ao segundo Hokage em suas experimentações. Parece que preciso falar com Orochimaru. Na caverna Ryushi. Liberação de madeira. Técnica do dragão de madeira. Uma quantidade enorme de chakra fluiu do clone de liberação de madeira de Yoichi, fazendo o chão tremer. Um enorme dragão de madeira irrompeu de baixo e rapidamente se enrolou em uma colina rochosa. O dragão apertou mais forte até que a colina se despedaçou. Garaga, observando, revelou seu medo. Este dragão de madeira era mais forte que ele, e era apenas um dos clones de seu mestre. Não muito longe, em uma clareira, mais 4 clones da liberação de madeira praticavam ninjutsu. Após 3 dias praticando com clones, Yoichi dominou a maioria dos jutsus de liberação de madeira. Ele havia aprendido quase todas as técnicas de liberação de madeira do pergaminho dos selos, exceto verdadeiras milhares de mãos e Buda transformado superior. Ele até dominou Myojimon. Na próxima vez que ele encontrou um Jinchuriki no campo de batalha, Myojimon sozinho conseguiu derrotá-lo. Embora os Jinchuriki perfeitos pudessem escapar do Genjutsu do Sharingan, eles não conseguiam lidar com a liberação de madeira. Se transformassem completamente em bestas com cauda, Yoichi poderia lidar com eles com as técnicas do dragão de madeira e do golem de madeira. As propriedades de absorção de chakra da liberação de madeira eram um forte contra-ataque. Se não estivesse completamente transformado, mesmo um Jinchuriki meio transformado representaria pouca ameaça a Yoichi, dada sua experiência em Taijutsu e sua percepção do Mangekyou Sharingan. No primeiro dia, seu corpo principal quase dominou o modo sábio sem a ajuda de Ishikishimaime. Seu chakra já estava próximo do chakra do sábio. Isso deixou Ishikishimaime decepcionada. Yoichi era a melhor refeição que ela vira em séculos, mas não era para ser comida. Durante 3 dias ele praticou a arte sábia, técnica da fúria branca e reencarnação inorgânica, ambas poderosas técnicas sábias. Eram difíceis de aprender, e Ishikishimaime não era uma grande professora, já que não ensinava ninguém há séculos. No fim, Yoichi usou o Sharingan para observá-la e depois imitar as técnicas. Depois de observá-la usá-los dezenas de vezes, ele finalmente pegou o jeito. Arte sábia, técnica da fúria branca. Yoichi cuspiu um dragão de chakra vermelho segurando uma orbe negra. O dragão desapareceu na orbe e liberou uma luz ofuscante e um som intenso. As ondas sonicas eram insuportáveis sem a proteção do modo sábio, e mesmo com o modo sábio, Yoichi teve que desviar os olhos da luz intensa. Eu disse para você aceitar as modificações da caverna Ryushi. O modo sábio humano não é suficiente. Sem as córneas de olho de cobra, a fúria branca cegará até você. Ishikishimaime flutuava ao lado de Yoichi. O modo sábio perfeito dos outros 2 solos sagrados apenas criava padrões faciais. Na caverna Ryushi, o modo sábio significava desenvolver traços semelhantes aos de uma cobra. Sem córneas de olho de cobra, a fúria branca é inútil. A escolha é sua. Vou pensar sobre isso. Yoichi olhou para ela e perguntou: que tipo de cobra você é? Eu não tenho uma forma verdadeira. Esta é a minha forma real. Ishikishimaime colocou as mãos na cintura e brevemente exibiu características de cobra antes de retornar à sua aparência de Loli. Além do sábio da cobra branca, nós 3 abandonamos nossos corpos de cobra. Em algumas centenas de anos, até essas características desaparecerão. Que técnica permite que uma cobra se transforme em um corpo humano? Não
Não seja ingênuo, garoto. A caverna Ryushi existia antes do ninjutsu. Ishikishima Ime assumiu uma postura adulta e presunçosa, apesar de seu rosto loli, o que causou sentimentos confusos em Oishi. Cada um dos 3 solos sagrados herdou uma habilidade única. A nossa é a transformação, mas nós 3 não temos a determinação do sábio da cobra branca. Transformar-se em humano é suficiente. Tornar-se um dragão levaria séculos. Ela balançou a cabeça. Isso lembrou Yoichi de que havia um poder extraordinário antes de Kaguya Otsutsuki. Até mesmo o sábio dos 6 caminhos aprendeu a arte sábia no Monte Myobuku. De repente ele se interessou pelos poderes pré-Kaguya, embora duvidasse que pudesse descobri-los. Somente os sábios dos 3 solos sagrados saberiam, e eles jamais revelariam. Ishikishima Ime tinha apenas 600 anos de idade e não estava viva há 1000 anos. Então, você já tomou uma decisão? Sem mudar o modo sábio, a Fúria Branca não é para você. Yoichi verificou o guia de estratégias. Sua pontuação de afeição não havia mudado. Ainda estava na casa dos 60. Sem malícia, vale a pena tentar. Vamos tentar. Assim que terminou de falar, Ishikishima Ime pulou em seu colo. Ele instintivamente estremeceu, mas rapidamente se conteve. Ele estava sentado, então, mesmo depois de pular em seu colo, ela teve que se abaixar, enfatizando suas curvas delicadas e juvenis. Ela mostrou suas presas de cobra e mordeu o pescoço dele. Yoichi sentiu seu chakra se fundindo com o dele. Ela disse, entre no modo sábio. Ele absorveu o chakra do sábio e sentiu mudanças. Sua pele clareou, um chifre surgiu em sua cabeça e ele ganhou maior controle sobre o chakra do sábio. Ele podia até moldá-lo em várias formas de cobra. Viu? Se você tivesse hesitado, teria perdido a Fúria Branca e todos esses benefícios. Essa é a habilidade de transformação da caverna Ryushi. Yoichi moldou seu chakra sábio, formou um selo e usou a reencarnação inorgânica. O chão duro amoleceu como um pântano, e dezenas de cobras de terra surgiram como carpas saltadoras antes de retornar à lama. Quando ele terminou, as cobras se transformaram em estátuas de pedra com escamas realistas. Usar a reencarnação inorgânica nunca foi tão fácil, e agora ele podia conter uma besta com cauda. Ishikishima Ime perguntou orgulhosamente, e então? Muito bom, vou te trazer um pouco de... Não estou interessado nessas pessoas, mas se você tem um modo sábio, esqueça, você não vai passar fome. Yoichi a interrompeu. Ele estava apenas sendo educado e nunca pretendia cumprir sua promessa. Você? Ishikishima Ime saltou furiosamente em Yoichi, tentando mordê-lo. Mas com o modo sábio, suas habilidades sensoriais e de sábio eram muito mais poderosas. Ele sentiu os movimentos dela imediatamente. Usando a reencarnação inorgânica, ele manipulou o solo e aprendeu com correntes de pedra. Você me ensinou a arte da sábia, então eu vou te ensinar isto. Não confie em humanos. Sentindo sua luta, Yoichi bateu em seu traseiro delicado várias vezes como uma lição, deixando uma ondulação visível. Ele então ordenou, Garaga, libere a técnica de invocação reversa. Garaga obedeceu, enviando Yoichi de volta para Konoha. Uma vez livre, Ishikishima Ime viu Yoichi de volta a Konoha e gritou para Shinya, seu idiota. Como você pôde mandá-lo de volta? Eu sigo as ordens do meu mestre. Não reclame, ou eu vou te comer. Garaga ignorou e voltou para sua toca de cobra. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.